que as palestrantes primeiramente contassem para nós um breve resumo da carreira e como se deu até agora. Estágios em empresas que trabalharam, etc. Vamos começar com a Mayra? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou contar então um pouquinho da minha trajetória. Ela tem diversos nomes, diversas empresas. Eu sou uma pessoa que eu acabei mudando bastante aí ao longo desses meus 9 anos de carreira. Eu me formei na FEA em 2012. Logo que eu entrei na FEA, eu tive um interesse muito imediato com RH. E aí, então, eu segui minha carreira em RH. O primeiro lugar que eu trabalhei foi, na verdade, uma consultoria de professores da FEA, da Grazi, do Joel Dutra. Então, eu comecei minha carreira lá, eu fiquei lá quase 2 anos. Mas, na época, eu comecei a sentir que, por mais que eu gostasse da carreira de consultoria em RH, que um desafio muito maior estava nas empresas quando a gente jogava o projeto para eles, na hora de implementar e fazer aquilo acontecer. Então, eu achei que seria importante para minha carreira ter essa experiência do outro lado da mesa. Foi quando eu decidi aplicar para vagas de trainee. E aí eu entrei na Whirlpool como trainee, também na área de RH. Fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Trabalhei lá num projeto de estruturação de um time de desenvolvimento organizacional para a América Latina. E também com a parte de engajamento e liderança. Depois eu fui trabalhar na Serasa, também aí na parte de desenvolvimento de liderança, bastante parte de performance. E meu último emprego foi na XP, também na área de RH. E aí, nessas minhas movimentações de carreira, comecei a perceber que eu não estava tão satisfeita, de que estava faltando alguma coisa, e resolvi tirar um tempo para fazer uma coisa diferente. Então, atualmente, eu estou fazendo um MBA aqui nos Estados Unidos. Eu estou estudando em Kellogg, que é uma escola que fica fora de Chicago. E eu estou no metade do meu curso, que são 2 anos. Antes de vir para esse curso, eu estava começando a vislumbrar, talvez, voltar para uma carreira de consultoria, mas é uma consultoria mais aberta. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio na McKinsey antes de vir para cá. E aí, aqui durante o meu MBA, eu tive 3 meses de férias, que também eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa aqui dos Estados Unidos, que era uma empresa de tecnologia para sites de busca de casas, parecido com o Quinto Andar do Brasil. E terminando meu MBA, que acaba em junho do ano que vem, provavelmente aí eu volto para a McKinsey, pelo menos por um tempo aí, para seguir uma carreira em consultoria. Então, passei por diversas empresas e acho que é legal para ver que, por mais que quando a gente está decidindo coisas de carreira parece que é uma coisa muito para sempre, que você só tem uma chance na vida, tem muita chance tanto de trocar o tipo de empresa, ver com empresas que você se adapta melhor ou não à cultura, mas também a diferentes áreas aí. Então, posso falar mais sobre isso se alguém tiver dúvidas. Legal. Agora, se puder falar um pouquinho mais, Elaine. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Elaine. Vou falar um pouquinho da minha parte da carreira primeiro, né? Antes da faculdade. Bom, eu entrei em 2008 na FEA. Aí depois, acho que na próxima pergunta eu falo um pouquinho do PET também, porque eu participei do PET. Os 2 primeiros anos eu estava na manhã, então eles eram integrais. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu acho que é um período que todos vocês devem estar passando, que acho que é difícil, porque quando a gente está na administração, porque eu fiz administração, você tem muitas opções, né? Então, eu entrei na FEA, eu gostava de finanças, porque eu gostava muito de matemática, mas depois eu descobri que finanças não era muito o que eu queria, aí você fica nessa ideia, putz, para que lado que eu vou, né? Gostava de RH, gostava de marketing, acho que tudo acaba encantando um pouco, e acho que também os professores influenciam bastante, né? Como você vê cada matéria e cada carreira. Aí, meu primeiro estágio foi na Nielsen, com pesquisa de mercado, que acho que abriu bastante a minha cabeça para a área de marketing, porque a Nielsen acabou sendo uma escola para mim, então você aprende muita coisa, você aprende desenvolvimento de produto, até a parte de shopper, de consumidor, de cliente, grandes empresas. Me abriu um pouco o leque. E aí foi um momento que eu estava meio indeciso o que eu ia fazer. Acabei fazendo um intercâmbio. Eu falei, não, pera, fiquei 1 ano e meio lá. Eu ia ser ou efetivada. Eu falei, não, vamos fazer um intercâmbio, porque eu não tinha feito. E na FEA a gente tem bastante opção também de poder fazer um intercâmbio, que eu acho que é um momento importante, se a gente tiver condições. E fui morar fora, fiquei um tempo na Irlanda estudando. E aí depois eu aproveitei que eu estava fora e eu fiz um estágio pela ESEC, que eu acho que também é legal, porque também é uma outra entidade e que também eu nunca tinha participado da entidade ESEC, que eu acho que é legal também mostrar, mas
através do você tá entrando dentro da faculdade, você consegue fazer esse link. E aí eu fui para o Marrocos trabalhar no terceiro setor. Fiquei lá de 3 a 4 meses, então cuidando de toda a parte desse terceiro setor, de uma cidade muito pequenininha. Então você acabava fazendo um pouco de tudo. E aí eu percebi como você consegue aplicar a administração, tudo que a gente aprende, né? Às vezes a gente tem a impressão de que está aprendendo e não está usando, e quando você vai para um lugar pequeno, com pouca estrutura, você entende como você pode aplicar as diversas áreas, do RH, da parte financeira, todo pouquinho acaba influenciando, né? Então foi uma experiência super legal. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda tinha um semestre de FEA, aí eu consegui deixar para um ano para poder fazer outro estágio, e foi quando eu entrei na Johnson. E aí, diferente da Mai, né, que fez várias empresas, eu acabei ficando, eu tô até hoje na Johnson, né? Acho que eu acabei me encontrando na cultura da empresa e que eu acho que é muito legal também mudar. Várias vezes hoje eu fico pensando, putz, será que eu não deveria também, né, conhecer uma outra cultura? Que isso é muito legal, mas acho que vai também no momento de carreira, o que vai acontecendo, como a empresa vai te respondendo, que isso é super importante. Então, na Johnson eu entrei como estagiária e aí era aquela coisa, gostava de trade, gostava de RH, gostava de várias coisas, de marketing, mas aí o meu currículo com o Nielsen também chamou atenção para eles para uma vaga de trade marketing. Aí entrei nessa área, né, que é uma ramificação do marketing, aí mais para o ponto de venda mesmo, com mais no curto prazo. E aí eu fiz minha carreira inteira dentro desse setor. Então, fui canal Farma, depois para categoria, cuidei da categoria de solar, que é Sandal, né, o que é legal da Johnson, marcas que a gente usa. Então, eu também me apaixonou um pouco esse sentido de estar trabalhando com bens de consumo que a gente tem em casa, né? Então, um pouquinho do meu perfil, no caso. E aí, fui crescendo, fui trilhando minha carreira, né? Nesses 7 anos aí de Johnson. E hoje eu sou a coordenadora responsável pelo canal Farma Brasil. Então, os grandes Raia Drogasil, aqui tudo é um mundo novo, né? Mas Raia Drogasil, Pague-Menos Nordeste, então é mais ou menos como funciona a estrutura lá dentro. Então, da parte de carreira, é mais ou menos isso que eu trilhei até hoje, né? Desde que eu saí da faculdade. Que legal, Elaine. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória na faculdade mesmo na próxima pergunta, tá? Agora, só para continuar essa parte de carreira, Thalita? Oi, gente. Eu sou a Thalita. Bom, a minha, a minha carreira até é difícil de falar, ela é meio desconectada, assim, da faculdade, da vida, assim, mas vou tentar resumir. Eu sempre fui, tipo, eu sempre gostei muito de fazer muita coisa diferente, criar, tipo, eu nunca consegui falar do que você gosta, tipo, é essa coisa. E foi isso até que, tipo, me fez escolher a DM, porque eu realmente não sabia o que eu queria. E eu acho que isso direcionou um pouco das minhas escolhas profissionais. E hoje eu ainda não sei o que eu quero, assim, então, tipo, não sei se é marketing, se é produto, acho que tem muita coisa legal que aconteceu, acho que eu consegui descobrir o meu perfil de empresa, meu perfil de tipo de trabalho, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer, às vezes eu acho que eu nunca vou chegar no ponto onde eu vou falar, é isso que eu quero fazer. Mas, bom, eu me formei na FEA no final de 2017, e aí, no começo de 2016, eu estava no terceiro ano, eu comecei a fazer um estágio no Itaú. Então, eu fui para uma área de prevenção à fraude. Um pouco antes, eu tinha feito um intercâmbio social também pela ESEC, né? Só que o meu foi um pouco mais curto. Acho que eu fui em dezembro, voltei no final de janeiro, alguma coisa assim, foram 2 meses só. E aí, eu voltei, passei no estágio do Itaú, e aí eu fui para o Itaú para fazer estágio numa área de prevenção à fraude. Foi bem legal, assim, eu aprendi muito, tipo, até aprendi um pouco do jeito mais corporativo, assim, até porque na FEA, tipo, é faculdade, são amigos, no PET, tipo, sempre foi um clima muito descontraído, então eu nunca tinha, tipo, tido essa vivência com um ambiente mais corporativo e tal, mas eu sentia muita falta de criar coisas, de fazer coisa muito diferente, assim, então foi muito legal nos primeiros 6 meses, porque foi uma imersão no mundo de fraude que eu não conhecia, no mundo, tipo, bancário no geral que eu não conhecia, mas depois eu comecei a sentir falta de criar algo, de estar tipo, muito mais conectada. E aí, no final do meu estágio no Itaú, eu participei de um projeto que tinha lá dentro mesmo, que era junto com um trainee, para construir alguma coisa nova. E aí, depois que eu participei desse projeto, eu falei, é isso que eu quero. Tipo, eu quero construir coisas novas. E o Itaú não é meu lugar para eu construir coisas novas, assim, né? Tipo, na área que eu estava, no momento que eu estava. E aí eu saí, eu fui para uma startup que chama Pagar-me, que agora é do mesmo grupo da Stone, né? Na época estava num momento meio de fusão, assim.
E eu fui também para uma área de risco lá, tipo, fazer estágio, fui para ganhar metade do salário, assim, tipo, muita doideira, assim, tipo, meu pai não acreditou, várias coisas. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, tipo, é isso, assim, é isso que eu quero. Tipo, tinha 2 pessoas na área que estavam há 2 meses, assim, e era muito mão na massa, assim, muita coisa nova para fazer que eu não entendia, tipo, fraude com um monte de dinheiros e eu tendo que resolver, assim, então eu me encontrei muito como estilo de trabalho e também como estilo de empresa, assim, onde, tipo, na primeira semana eu já tinha que mandar mensagem para o CEO, apresentar coisa para a empresa toda, assim, então eu acabei me descobrindo nisso, assim, e aí eu fiquei 1 ano e meio na Estônia, até o pessoal fala, assim, me zoa que o meu ciclo é de 1 ano e meio, assim, porque geralmente eu fico 1 ano e meio, daí chega uma hora que não tem mais tanta coisa nova, e daí eu fico, putz, acho que tá na hora de mudar, então, assim como a Maia, eu acabei mudando bastante também, e daí eu fui para uma startup que chama Arrasou, tipo, com H e Z, que é basicamente um Netflix de posts para as redes sociais para profissionais de beleza. Então, tipo, uma cabeleireira não sabe o que postar no Instagram, no Facebook, ela entra no Arrasou, aí já tem os posts pré-prontos, ela coloca algumas informações e tal, e compartilha. Então foi muito legal, assim, porque eu consegui ver muito propósito no que eu estava fazendo, tipo, era muito voltado para um público que eu acredito e tal. E aí eu cresci muito lá, assim, tipo, como profissional, até como carreira, assim, posição, tal. Eu fiquei num cargo bem alto. Só que a empresa, tipo, eu entrei, ela tinha 5 pessoas, eu saí, tinha 30, mas ainda assim, tipo, tinha um crescimento limitado, tal. E aí eu acabei, enfim, chegou no momento que eu não estava mais sentindo que eu estava crescendo, que tinha tanta coisa assim para construir. E daí eu saí, eu fui para uma startup que chama Revelo, não sei se vocês já viram, talvez alguém já tenha procurado estágio lá, mas é uma startup de recrutamento. E não me adaptei, eu acho que é importante, tipo, a gente contar também das coisas profissionais que dão errado, assim, tipo, não me adaptei como a área, a cultura da empresa, não que seja ruim, mas não era a minha cultura, como o meu momento mesmo, tipo, que eu estava buscando e o que a empresa estava buscando, e aí eu fiquei, acho que 2 meses e pouco, e aí eu falei, não, não aguento mais, tipo, sair, pedir demissão sem ter outra coisa, também, tipo, meio doida, assim, porque quando é estágio ainda tudo bem, né? Seus pais sustentam e tal, tem alguma ajuda, mas depois não tinha mais. E aí eu saí, aí eu tirei um tempo também pra mim, tipo, fui viajar e tal. E daí quando eu voltei, eu entrei no Enjoei, que é onde eu tô hoje, numa área de produto, assim, que eu já fazia um pouco no Arrasou, mas agora eu tô fazendo muito mais direcionado. E eu tô amando, porque tem muitas das coisas, assim, que eu gosto, assim, de uma conexão de negócios com tecnologia, numa startup que não é tão pequena, mas também não é uma empresa grande, tipo, eu tenho bastante espaço e que tem tipo, muita coisa para construir, assim. Então acho que é isso, gente. Desculpa se eu falei muito. Não falou não, foi ótimo. Se quiser continuar agora, Caroline. Bom, pessoal, primeiro, obrigada pelo convite, vou falar um pouquinho de mim aí, da minha trajetória. Eu também sou da turma de 2008, assim como a Elaine, nós éramos da mesma turma aí da época da faculdade, eu me formei, e a Mayra era, se eu não me engano, um ano antes de mim. Me formei em 2013, e antes de me formar eu tive 2 estágios. O primeiro estágio foi ainda na época que eu participava do PET, no meu segundo ano eu comecei na FIA, então ali eu tive minhas primeiras experiências com pesquisa. Além de pesquisas, alguns projetos que nós tínhamos no PET, eu também tinha no trabalho, que era o meu estágio. E o meu segundo estágio foi na Suzano Celulose Papel. Apesar de gostar da pesquisa, o que eu queria trabalhando em administração era trabalhar em grandes empresas. Então, por isso que eu fiz esse movimento, fui trabalhar na Suzano eu trabalhava em controladoria. Então, era uma coisa completamente diferente. Muitos números, muitos milhões e muita decisão e muita gente, estrutura hierarquizada, burocracia e tudo mais que acontece nas empresas, o que é natural em qualquer tipo de empresa grande. Mas, terminando aí a graduação, ali no finalzinho da minha graduação, no finalzinho do estágio, eu tive uma grande decisão que eu precisei tomar. Eu tinha algumas oportunidades de mercado e eu também fui aprovada no mestrado da FEA. E aí foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei de qual rumo seguir. Vocês devem saber aí, é muito difícil a gente conseguir alguma oportunidade no mercado que te deixe conciliar com algum emprego formal em grande empresa. Isso é uma coisa muitíssimo, muitíssimo rara. E eu acabei optando pelo mestrado.
Na época ainda eu falei, não, tô na graduação, tô acostumada a ser estagiária e eu vou trocar pela bolsa, que a gente tá mais ou menos igual. Depois que eu estiver no mercado, vai ser muito difícil. Então eu comecei a fazer o mestrado. Foi uma super experiência também. Depois, na parte que a gente falar mais sobre a faculdade, eu entro mais aí no mestrado. É um pouco diferente, mas eu acho que relaciona mais. Tive uma super experiência, aprendi muita coisa, mas no final do mestrado, aquela mesma ideia. O meu grande objetivo é trabalhar em grandes empresas. É isso que eu queria, trabalhar em grandes empresas e trabalhar em finanças. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu fui começar a procurar outros trabalhos, qual que eram as oportunidades que eu tinha no mercado. E eu encontrei um mercado completamente diferente do que era quando eu me formei. Em 2013, quando nós nos formamos, o Brasil estava indo muito bem. A gente tinha muita oportunidade, muita vaga boa. Quando eu saí do mestrado ali, foi 16 eu terminando, era completamente diferente. Esse momento nosso estava começando, as coisas já estavam bem complicadas. E aí o mercado, algumas pessoas entendem muito bem a experiência do mestrado, alguns não. Alguns falam, o que você fez nesse tempo? Mas você só estudou nesse tempo? Você não fez, por que você não trabalhou nesse tempo? Mas aí, desafio, procura, tem uma oportunidade, uma entrevista, outro tempo passa, e eu fui aprovada no programa de trainee da CHS. A CHS é uma empresa muito pouco conhecida no Brasil, que ela é super focada o trabalho. Mas é uma empresa muito grande globalmente. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, é a maior cooperativa agro do país. Trabalha com todo tipo de alimento, de energia, e aqui no Brasil é muito focado em milho e soja. Então pegava, o trabalho era muito simples, pegava milho e soja lá no interior do Brasil, coloca no porto e exporta para a China. E eu entrei na CHS num momento super desafiador da empresa, numa posição de tesouraria. E eu não sabia nada. Não sabia absolutamente nada ali. E da noite para o dia me deram acesso ao Bloomberg e falaram, ok, agora você é responsável pela mesa de câmbio da empresa e a safra está começando, se vira. E foi super interessante. Não sabia, foi um super desafio, uma super dor de barriga, de estômago ali todo dia. A hora que eu via milhões ali, eu que tenho que fechar, eu que tenho que tomar decisão. Mas não, eu tenho e eu vou. E eu vou ter que fazer. E eu fiz acontecer. Com isso, um ano depois desse meu programa de trainee, eu tinha aprendido muita coisa. Todo esse desafio das coisas terem acontecido da noite para o dia no começo, eu acho que foi muito positivo para mim no final, que eu aprendi muito mais do que seria em qualquer planejamento aí que se faça. E eu tive a oportunidade, então, eu recebi um convite de outra empresa, que é onde eu estou até hoje, que é a Henkel. Aí eu já fui para uma outra cultura. Eu falei para vocês, eu trabalhei primeiro numa empresa brasileira, uma grande empresa que era brasileira, depois em uma norte-americana, e hoje na Henkel eu trabalhei em uma empresa que é alemã. E isso é uma coisa que também a gente pode desenvolver mais aí depois, como a cultura, de onde vem a empresa, de como ela é constituída, quais são os valores, isso influencia muito no nosso dia a dia, no que vai acontecer. Então, desde então, há 2 anos e meio, eu estou na Henkel. A Henkel, para vocês conhecerem, podem procurar alguns produtos de consumo, mas só para pegar na mente, aí faz alguns produtos como Super Bonder, Colas Loctite, Cascola, então tem... E muitos outros, mas enfim, isso é uma outra história. E eu estou lá, trabalhei em tesouraria também todo esse tempo, num outro perfil, mas sempre dentro de finanças, e hoje eu trabalho em crédito. Então, hoje eu sou responsável aí pela execução do crédito na empresa. Muito legal, eu acho que a gente tem bastante gente com carreiras variadas, então vai ser bem construtivo, assim. A segunda questão, como eu já tinha dito um pouco antes, é sobre as experiências na faculdade. Então, o que vocês acham que influenciou bastante nas suas carreiras? Pode ser desde atividades extracurriculares, intercâmbio, entidades, trabalho acadêmico, se alguém fez iniciação científica, essas coisas. Vamos começar pela Thalita agora? Vamos. Bom, não querendo puxar saco, assim, mas acho que dentro da faculdade, uma das coisas que mais me ajudou, assim, para
para entender carreira, enfim. Acho que não necessariamente eu entendi no momento, mas talvez eu entenda melhor hoje, foi o PET. Então, tipo, como eu falei, eu entrei na faculdade porque eu não sabia o que eu queria fazer. Tipo, eu vi várias entidades, eu achei todas muito focadas. Tipo, não quer dizer que eu não tenha aplicado para júnior, para todas essas, assim, mas eu achei todas, tipo, muito focadas. E duas me chamaram mais atenção, que era a FEA Social, porque tinha um lado que eu achava que fazia sentido, e o PET justamente porque não tinha escopo de projetos, né? Assim, falando no lado positivo, tá, gente? Mas porque era realmente tipo, você quer fazer um projeto que faz sentido para a faculdade, para a sociedade, então, tipo, beleza, então toca, sabe? Então eu gostei muito disso no PET, que era tipo, tem vários projetos legais, algum projeto eu vou gostar, tipo, já que eu não sei o que eu quero, então algum projeto eu vou gostar. E eu acho que ter isso no PET, assim, entrei no PET já, tipo, eu tinha gostado muito do Guiar, daí a gente já logo, tipo, lançou o ABC Financeiro, foi, tipo, muito projeto novo, junto com muito projeto antigo, então, tipo, essa junção de bagagens e de, tipo, criar muitas coisas, tipo, não só dentro de projeto, mas também dentro do PET, tipo, feedback 360, tipo, preencher coisa, ficar batendo lá para conseguir o ofício para ir fazer a viagem do Enapet, essas coisas. Então era tipo muita coisinha assim, mas que tipo você começa a ter um senso real de como é uma vida, tipo, agora olhando assim em startup, né, que um dia você preenche um ofício, outro dia você faz um café, outro dia você tipo, faz um projeto grande. Então acho que tipo, trouxe muito disso assim da minha escolha para depois eu me encontrar em startup, essa dinamicidade assim do PET. E eu acho que o fato assim da FEA ter um pouco de tudo assim de matérias, óbvio, tem as matérias que são muito insuportáveis, mas eu acho que o fato de ter um pouco de tudo também tipo ajudou a ter um currículo que hoje tipo me ajuda a fazer essas coisas que eu gosto de ser um pouco de cada jeito assim. Então não é tão direcionado. E eu fiz esse intercâmbio social para a Colômbia, né, que eu fiquei um tempo também pela IESEC durante o meu período da faculdade. Eu super recomendo, assim. Então, muito barato, acho que eu só paguei a passagem, uma tarifa da IESEC, assim, foi, tipo, muito de boa, assim. Eu paguei, acho que com a minha bolsa do PET, não lembro, mas foi alguma coisa assim, tipo, eu nem estagiava na época. E foi muito bom, assim, sabe? Tipo, até porque eu, tipo, moro em São Paulo e estava estudando em São Paulo, então, assim, nunca tinha tido uma experiência de morar fora e num contexto muito diferente, tipo, numa sociedade muito diferente, tipo, com pessoas que vivem muito uma realidade diferente. E aí eu acho que hoje eu trago isso muito também pro trabalho, assim, sabe? Tipo, do que a gente está fazendo, que está impactando as pessoas. E isso é uma coisa que eu olho em empresa. Tipo, se a empresa, por menor que seja, se ela tem ações sociais, elas têm ações que ajudam crianças, que ajudam mulheres. Então, acho que isso também ajuda a gente tipo, a selecionar as empresas, sabe? Que não é só se tem uma área legal, com uma vaga legal, assim. É se realmente é uma empresa que você tipo, vai ter orgulho de falar que você trabalha, assim. Então, acho que tipo, esse intercâmbio e principalmente o PET foi o que mais me ajudou, assim, a definir carreira, enfim, essas coisas. É isso. Como a Ana Lu falou no chat, a gente adora um clubismo, então é sempre ótimo ter mais gente falando da palavra do PET, né? Acho que todas, ou a maioria daqui, das nossas palestrantes também foram do PET, então pra gente também que está participando agora é muito importante. A próxima vai ser a Elaine. Se você falar um pouquinho. Tá, falando de puxação de saco de PET, né? Total, acho que as 4 foram do PET, na minha época de PET a Mayra tava, a Carol tava, tipo, a Carol era da minha sala. Acho que, assim, eu fiquei, se eu não me engano, 3 anos no PET, porque eu consegui levar até com o começo do primeiro estágio, no terceiro ano da faculdade, porque eu gostava tanto que eu não queria sair do PET, né? E o que é legal é que nem a Thalita falou, né? Tipo, óbvio, todo mundo, você entra na faculdade, você se inscreve em todas, né? Tipo, você tem uma noção, um fala daquela, outro fala da outra e tal. E no final, o PET, o que eu achei muito legal ela te dá a oportunidade de fazer um pouco do que cada uma das outras faz. Porque a gente faz, né? No PET a gente faz um pouquinho de cada coisa.
e você pode construir, que eu achava muito legal. Algumas entidades são um pouquinho mais engessadas, tudo bem, mas tem um pouquinho mais de formato. Você vai trabalhar com isso, vai fazer esse tipo de coisa. No PET, a gente constrói. Acho que vocês devem sentir isso, né? Se você quiser criar uma coisa nova, se você quiser criar um projeto novo, a gente tem a total liberdade. E isso que foi muito legal, acho que nesse período. Acho que me fez abrir bastante a cabeça para as possibilidades que a gente poderia ter, ainda mais fazendo um curso que é tão abrangente que a gente nunca sabe exatamente para onde você vai seguir, se você está fazendo a coisa certa, se não está fazendo a coisa certa. Então, eu acho que o PET também, na época, me ajudou a fazer o teste de cada uma dessas frentes, né? Então, a gente tinha a parte financeira lá, que eu fiz bastante também, como a Thalita falou, de arrecadar, né? Conseguir convencer os nossos patrocinadores para poder viajar para os encontros nacionais, estaduais, que tipo, é super legal, que é super enriquecedor. Eu lembro que na época que eu tava, que eu tinha acabado de começar na Nilson, eu lembro que tinha um curso de comunicação oral na Nilson que era super importante, porque aquilo brilhava meus olhos, porque você ia no cliente, apresentava, né? Aquela coisa bem até marqueteira. E aí a gente aplicou de comunicação oral dentro do PET para todos os integrantes. Eu lembro que foi muito legal, né? Eu não lembro se vocês lembram, meninas, que a gente foi filmando. Então, a gente conseguiu trazer coisas novas e diferenciadas, e assim, para mim, me dava essa liberdade de criar, da gente errar e aprender, e eu acho que foi super enriquecedor, e sempre com o apoio dos professores também, né, que estão ali junto no PET. Então, isso também dá uma segurança, né, e a gente tinha um time bem, acho que nos esses 3 anos, foi mudando, né, eu era primeiro novata, depois estava tudo bem, depois eu era mais a que era um pouco mais senior, acho que são os passos quando você tá ali dentro. Mas acho que todo mundo tinha um time bem diversificado e que foi para cada lado de carreira, que também é muito legal, porque acho que você testa um pouco e cada um vai seguindo para um direcional. Falando do PET, né, que foi a entidade que eu fiz parte. Na faculdade, a gente fez também as competições, inclusive a Carol era do meu time. A gente fazia aquelas competições que, gente, é muito legal. Não sei se vocês já fizeram, acho que vale super a pena, porque isso abre muito a nossa cabeça para a parte profissional depois, para você testar a pressão, fazer em equipe, que hoje em dia empresa grande ou até empresa pequena, empreendedorismo, você vai trabalhar muito em equipe. Então, acho que traz também toda essa expertise, esse aprendizado, que já é um super teste, né? De pressão, de time, é super legal. E aí teve a parte do intercâmbio mesmo. E aí, falando de intercâmbio, assim, acho que a gente tem diversas pessoas de todos os tipos, acho que a FEA também dá oportunidade. Tem o intercâmbio, que é um pouco mais caro, tem as bolsas que podem aplicar. Eu acho que, assim, às vezes a gente não tem o financeiro na hora para poder colocar, mas não desistam, porque tem a forma de pegar bolsa, que muita gente fez. Na época, eu não tinha segurança no meu inglês, então eu não quis fazer o intercâmbio pela própria FEA, para poder ir, né? Porque você tinha que ter uma nota e tal. Então, eu fui fazer um intercâmbio para reforçar o meu inglês. Então, juntei o meu dinheiro durante o meu estágio para poder fazer esse intercâmbio que eu coloquei na minha cabeça. Eu preciso, né? Eu quero entrar numa grande empresa. Eu preciso estar afiadíssima. Eu tinha uma trava, eu tinha vergonha. Então fui fazer esse intercâmbio, que a princípio eram 6 meses, eu tinha trancado um semestre. Aí se acabou prolongando um pouquinho, no final das contas já ia ter que trancar o segundo, não dava para voltar. E foi quando eu pensei, putz, eu queria muito fazer um intercâmbio social, né? E aí a ESEC abriu essa porta. Aí eu fui fazendo por lá mesmo. Eu tava na Irlanda, fazia entrevista por Skype. Na época não tinha WhatsApp ainda, né, gente? Faz tempo. Mas fazia tudo pelo Skype. E aí eu acabei indo para o Marrocos. E aí, coincidentemente, foi para tomar conta de um centro que desenvolvia toda a parte feminina, porque o Marrocos é um país bem machista, né, a cultura árabe, então era um lugar muito legal, porque você via uma outra realidade completamente, assim, é completamente diferente de tudo que vocês possam imaginar. Então, eu acho que aprendizado de vida, aprendizado para a carreira, de se virar, acho que me deu bastante bagagem também, acho que são etapas de vida que a gente passa, e assim como a Thalita falou também, foi assim, eu não tinha mais dinheiro para ir, né? Eu tinha guardado meu dinheiro, feito meu intercâmbio, já não tinha mais nada. E aí eles dão super apoio. Eu tinha uma casa com comida, era uma taxa super barata, era só a passagem, porque você tá doando o seu trabalho também. Então eles te recompensam dessa forma. Então acho que foi também um período que me deu muito aprendizado, muita bagagem, e que foi graças à faculdade também, né? De ter passado por tudo isso, para depois ter voltado e aí continuar daí no finalzinho, mas acho que foi esse período, esses passos aí dentro da faculdade que acho que ajudaram muito, e ajudaram muito mesmo na minha carreira e até onde eu cheguei. Isso aí. Obrigada, Elaine.
Agora a gente pode continuar com a Caroline? Vamos lá, então. No começo da faculdade, eu não sou de São Paulo, eu morava bem pertinho ali da USP, e na verdade não fazia muito sentido ficar na minha casa. Eu até gostava das pessoas que, super minhas amigas e tudo mais, mas eu gostava muito mais da faculdade, eu vivia na faculdade. Então, aí no primeiro e segundo ano, a gente tinha. Eu era do diurno, as disciplinas pela manhã, algumas pela tarde, e eu acabei me envolvendo com o PET, onde eu fiquei no PET de 2008 até o finalzinho de 2010, quando eu fui para o intercâmbio. Então, eu também vivi tudo isso que a Elaine falou, de várias fases, desde chegar e começar a conhecer o que eram os projetos, até quando eu saí, eu era, na época a gente chamava de coordenador do grupo, organizava o dinheiro. Naquela época eu já sabia que eu ia trabalhar em tesouraria, então eu organizava o dinheiro. Quando a gente ia viajar lá, quem que vai, como que a gente vai fazer, vamos comprar passagem, hotel e tudo mais. E nesse tempo aí de quase 3 anos de PET, tive muitos projetos, de projetos mais acadêmicos, de pesquisa, que é uma coisa que eu gosto até hoje, até organizar uma viagem que, em princípio, a gente pode falar, vamos organizar a viagem, sair, e aí? Mas nós fizemos aí uma vez uma que foram 10 pessoas. Como que a gente levantou o recurso para tudo isso? Não teve ninguém bancando, as pessoas não se bancaram, nós conseguimos recurso da faculdade. E isso deu um super trabalho. Então, organizar recurso, organizar passagem, organizar hotel, a restrição de todo mundo, o que aconteceu, fazer todas as coisas acontecerem e fazer com que isso fosse produtivo. Fazer com que todo mundo participasse do evento e que trouxesse alguma coisa de volta. Então, o desafio não é só a diversão, é fazer com que isso seja produtivo, honrar o dinheiro público que veio para que isso acontecesse. Então, vários projetos aí, o guiar, tudo deu para aprender muito. E em paralelo, eu também participava da ESEC. Então, eu não cheguei a fazer um intercâmbio pela ESEC, mas eu era de uma célula da ESEC que organizava os intercâmbios, as pessoas que iriam viajar. Então, também era muito interessante de ter esse contato com as ESECs fora do Brasil, de conseguir saber se a Elaine pode ir para o Marrocos, se a Thalita pode ir para a Colômbia, se vai, quem que vai estar esperando elas quando elas chegarem lá, e como que elas vão sobreviver lá de dinheiro, qual que vai ser a estrutura, e eventualmente, ainda bem, da Elaine e da Thalita deu tudo certo, mas eventualmente tem um caso ou outro que não dá certo. E quando não dá certo também, eles ligam aqui, às vezes é de madrugada, a gente nunca sabe quando que o voo chega, o que acontece. Então, aí a dica que eu passo para vocês, tudo isso é importante. Tudo isso são as nossas primeiras experiências. Então, não pensem que isso não é o nosso curso, isso não é a nossa graduação em si, mas a gente está começando a aprender a como se organizar, a como estruturar projeto, a como executar projeto, a como reagir em adversidade também. Então, a dica é participem de tudo que vocês puderem fazer, seja de entidade, seja de competição de caso também, tudo que tiver de oportunidade aí, entrem. Depois a gente vê o que acontece, qual que vai ser o desafio e no fim a gente se vira. No fim a gente faz acontecer. Então, não se restringe, eu não tenho medo. Bom, então vivia na faculdade e tudo mais e fui fazer o intercâmbio. Aí já no começo do meu 4º ano na faculdade eu fui fazer intercâmbio, eu estudei na Universidade de Estocolmo. Aí uma realidade também, acho que bem diferente do que a Elaine já falou, onde o Marrocos tem uma cultura, as coisas são muito mais desafiadoras. Eu fui para a Suécia, onde é tudo, no meu ponto de vista, a sociedade mais perfeita que existe. Onde tudo funciona, onde os problemas sociais, claro que eles existem, mas comparado a qualquer outro lugar do mundo, eles são muito pequenos, muito menores, muito mais controlados, muito mais justos. E o que eu tiro disso é de ter experiência de coisas que dão certo e saber que pode dar certo. E muito disso depende de nós também. Claro que eu não vou sair daqui e mudar o mundo do dia para a noite, mas se eu puder fazer a minha parte, eu faço. Então, em tudo tem algum aprendizado, alguma experiência. E, continuando na universidade, depois eu gostei tanto da fé, do PET e tudo mais, que eu não quis sair. Me formei, mas não quis sair. Então, por isso que eu fui para o mestrado e também
continuei no mestrado aí por mais 2 anos e meio na FEA. O mestrado é uma realidade diferente, não é a graduação, a gente é muito acostumado, entra, hoje tem aula, entra no horário, faz o trabalho, entrega. Às vezes todo mundo sabe, dá sono na aula, às vezes eu não vou porque eu já sei, porque eu já passei, tem tudo isso. No mestrado as coisas funcionam muito diferente, no mestrado você que tem que fazer acontecer. Existem as indicações, os professores, eles se tornam, apesar de serem as mesmas pessoas, em muitos casos, que a gente já conhecia antes, eles se tornam figuras muito diferentes. A gente começa a conhecer eles de uma forma muito diferente e a relação é diferente. Então, eles acabam sendo muito mais instrutores de qual caminho é melhor tomar do que te dar alguma coisa pronta. Então, aí eu aprendi muito, acho que eu aprendi muito, ganhei muita maturidade no que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Que, no fim, para as coisas acontecerem, depende só de cada um de nós. E o mestrado ensina muito isso. Você tem que fazer a disciplina acontecer e, no final, tem uma dissertação que você tem que entregar. Você tem que ter um projeto de pesquisa e tem que fazer ele acontecer. E vai ter que fazer isso, depende de você. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. E aí eu tenho um exemplo que foi bastante interessante. Eu estava já terminando ali com toda a ideia da minha dissertação pronta, toda a parte teórica pronta, e eu queria colocar alguma coisa prática. Que apesar de estar no mundo acadêmico, eu acredito muito que, principalmente em administração, o mundo acadêmico não pode ser separado do mercado. As coisas têm que andar junto. A gente tem que estar junto, senão não faz sentido. E eu também já queria voltar para o mercado. Então, eu queria colocar na minha dissertação alguns casos reais. Queria estudar empresas reais. E aí, eu estava lá faltando alguns meses para eu terminar, eu já tinha um caso real que eu tinha escrito, já tinha estudado, falado com a pessoa e tudo mais. E tinha um outro que eu queria muito colocar. E a pessoa sumiu. Teve final de ano, ele sumiu. Depois eu descobri no Facebook dele que ele tinha casado e acho que estava viajando o mundo e sumiu. E eu queria muito falar com aquele cara. Ele já tinha falado, eu já tinha escrito toda a história dele ali, o que eu queria escrever. Só tinha alguns detalhes para fazer aquele refinamento ali, o ajuste fino. E faltando uns 2 meses, assim, para eu terminar, entregar, já estava desistindo quase. O cara me liga numa sexta-feira à tarde, eu lembro que eu estava na biblioteca, ele falou, Carol, tudo bem? Então, segunda-feira eu tô aqui em Campo Grande, vou ficar aqui no escritório, ele é fazendeiro. Vou ficar aqui no escritório em Campo Grande. Parece aqui no meu escritório pra gente bater um papo? E aí vem os desafios. Como que na sexta-feira à tarde eu organizo para na segunda eu estar em Campo Grande? Como que eu vou conseguir uma passagem? Como que eu vou conseguir dinheiro e tudo mais? Mas eu sabia que eu ia estar lá, que eu ia fazer acontecer. Então, e fiz acontecer. No fim, ainda bem, deu tudo certo. Se vocês procurarem minha dissertação, tá lá, o caso escrito, ele assinou, ele fez tudo, passou todas as informações que eu queria. Foi muito bom. Mas então, no meio acadêmico, é isso. Não se restringam só ao que acontece, a cumprir os créditos, a passar e a pegar seu diploma. Procurem histórias, procurem experiências, que é isso que vai fazer a diferença aí para o primeiro estágio, para o segundo, para um trainee, ou para você conseguir ganhar uma maturidade e se desenvolver mais rápido depois também. Obrigada, Carol. Agora a última, mas não menos importante, Mayra. Se você... Eu acho que tem bastante coisa semelhante, mas vou contar brevemente um pouco das experiências e como que elas me ajudaram aí na minha carreira. Para mim, eu, assim como a Thalita, escolhi administração porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E eu venho de background que eu tenho 0 referências, assim, então meus pais nunca se formaram, minhas irmãs nunca se formaram em ensino superior, então assim, eu não tinha referência, eu escolhi administração chutado, chegava lá, eu lembro que a primeira vez que me apresentaram o PET, também fui o PET, falaram, ensina, pesquisa e extensão. Tirando ensino, eu não entendia nada que eles estavam falando, assim, não fazia ideia do que era pesquisa, o que eles queriam dizer com isso, tipo, como assim, na rua, tipo, pegar... Você pergunta ao pessoal na rua, esse que vinha na minha cabeça, que essa era uma das referências que eu tinha, e extensão, então, deixa pra lá. Então, aos poucos, eu acho que eu fui usando de várias experiências diferentes da FEA para ir me complementando. Então, por exemplo, o primeiro intercâmbio que eu fiz na FEA foi, eu fui trabalhar nos Estados Unidos de férias, na Work and Travel, porque eu senti muito forte que eu tinha um gap grande em inglês, porque eu vim de escola pública, então eu tinha muito problema com isso, e que eu não poderia me formar sem saber inglês
porque isso ia ser importante para minha carreira. E aí, na época, o dinheiro que eu tinha, que eu estava juntando de PET, de uma bolsa aqui, de estágio, o que dava era o work and travel. Então, fui, trabalhei no McDonald's, na Flórida, onde ninguém fala inglês. Enfim, eu acho que tirei dessa oportunidade o melhor que tinha. Então, só para falar que, assim, tem muitas diferentes formas de você conseguir as oportunidades que você quer. E aí, por mais que, não foi a experiência maravilhosa que eu estava esperando trabalhar no McDonald's da Flórida, graças ao que eu melhorei de inglês, de já ter entendido um pouco mais, depois eu fui fazer um intercâmbio, na época, com a bolsa da CAPES para Vanderbilt, aqui nos Estados Unidos, é uma faculdade que fica no Tennessee, de 6 meses, com tudo pago pela CAPES. E eu só consegui porque o meu inglês já era um pouquinho melhor, o suficiente para poder aplicar para uma vaga como essa. Daí também fiz intercâmbio na França, e eu acho que é uma coisa importante que eu queria falar, assim, para quem tem condições, não tenham pressa de se formar, porque tem muita coisa boa que você pode tirar da experiência da faculdade. Então, atrasar 6 meses, 1 ano para ter um intercâmbio, para ter um estágio mais bacana, para ter alguma experiência na ESEC, é um tempo muito precioso que não volta. Tô falando que nem velha, mas eu acho que é muito legal ter. E em termos de entidades, eu fiz parte do PESC, que eu não sei se existe mais ou se virou FEA Social. Eu fiz parte do PET também. Eu era, acho que, da mesma turma ali da Carol e da Elaine, eu entrei 1 ano antes. E foi uma experiência muito boa, porque por 2 sentidos. Um que a gente falaram que o PET é uma instituição que ela é muito liderada por aluno, então a gente meio que faz o que a gente quer. E com isso a gente faz muita coisa e dá a nossa cara. Então a gente aprende muito, é super rico. E eu acho que o contato com os professores também foi meio importante. Me ajudou para o meu primeiro estágio, que foi na FIA também. Meu primeiro emprego foi com professores da FEA. A Grazi, na época, era tutora do PET. Ela me conheceu por lá e me indicou para os sócios da consultoria que me entrevistaram. Então, tem toda essa parte de contato com professores. E uma terceira, que por mais que eu não segui uma carreira acadêmica, para mim a parte de pesquisa me ajudou muito a buscar ter uma profundidade técnica naquilo que eu faço. E até hoje, isso é um diferencial que em várias empresas que eu já trabalhei, eles trazem isso como uma coisa muito positiva. Eu gosto de estudar. Antes de fazer uma apresentação, eu vou buscar artigo, seja de acadêmico ou não, para basear, vou buscar exemplos de outras empresas para basear aquilo que eu estou falando. Não dou, minha opinião sem estar baseada em alguma coisa. Então, tem uma rigorosidade de pesquisa que eu carrego na vida profissional e que se tornou um grande diferencial para mim. E eu acho que foi isso, assim, a relação de ir para o RH teve, sim, uma influência de eu estar próximo dos professores, poder aprofundar isso, eu acabei fazendo pesquisa no PET nisso, mas era uma coisa que eu acho que era mais natural para mim, porque para mim a parte de pessoa sempre me chamou mais atenção, mas as experiências da faculdade com certeza me ajudaram a formar algumas competências que depois eram úteis, assim. Então, principalmente o primeiro, segundo estágio ali, no primeiro não tem nada para pôr no currículo, então, lá que você faz parte de entidade, essas coisas já ajuda a dar uma preenchida. E aquelas perguntinhas que sempre vão te fazer, de tipo, conta uma situação em que você teve um problema de grupo, conta uma situação em que você teve que resolver um negócio muito rápido. Seja da Atlética, da Júnior, do PET, do FEA Social, essas experiências que você vai colhendo na faculdade com certeza te ajudam a formar essas características, a te dar uma resiliência para você não só poder contar essas histórias na hora de uma entrevista, mas também na hora do problema acontecer. Você já treinou aquilo num ambiente mais controlado, você já teve problema com o grupo, já teve problema de levantar dinheiro, problema de nota fiscal que some. Então, tudo isso que você vai enfrentar na vida real, você já começa a simular desde antes. Mas acho que é isso. Obrigada, viu, Mayra? O PESC, acho que você falou um pouquinho antes, existe ainda. Eu participei da última edição, é super legal também, aprendi bastante. Então, vamos agora para a última pergunta. Eu vou misturar um pouco as 2 últimas que tinham, que a gente quer que vocês falem um pouquinho sobre como vocês cresceram nas suas respectivas carreiras, né? Citando seus principais desafios, oportunidades, obstáculos, e se em algum momento você já pensou se você não estaria passando por isso se você fosse homem, se você já presenciou alguma cena machista, piadinha sexista ou alguém desvalorizando o seu valor por conta disso.
Vamos começar com a Elaine agora? Tirando aqui do mudo. Bom, vamos lá. Bom, hoje eu trabalho, né, acho que praticamente minha carreira inteira, acho que focar mais na Johnson do que na Nielsen em si, mas por um lado tenho bastante sorte da empresa que eu tô, porque a Johnson tá sempre no ranking das melhores empresas para mulher trabalhar, né, que tem sempre tem esse ranking que sempre sai todo ano. A gente tem bastante oportunidade, eles são super preocupados, a cultura, com licença maternidade, com diversas coisas, assim. Acho que não tem o que reclamar mesmo, acho que é uma das coisas que também me encanta, porque é uma empresa que te dá muita oportunidade, independente do seu sexo, né? Na área que eu tô em si, ela tem muita mulher, gente, assim, pra vocês terem uma noção, lá a gente até brinca quando tem homem, são poucos, mas eu acho que como em grande parte das empresas ainda tem grandes cargos de grandes lideranças, né? Quando a gente fala de diretores, VPs, etc., ainda grande parte é masculina. E sim, na minha empresa também é a mesma coisa. Falando um pouquinho da carreira e do meu crescimento, né? Eu acho que eu sempre tive, e aí falando um pouco, eu acho que para qualquer empresa, tá? A gente faz a nossa cadeira. E a gente vai crescer, obviamente. Existem pessoas que te ajudam, existem oportunidades de estar num projeto que vai dar mais visibilidade, aí você acaba indo mais rápido, mas é você que faz a sua cadeira. Então, acho que eu sempre tive, acho que pelas minhas experiências passadas até, pelo PET, pelo intercâmbio, etc., eu sempre fui bem independente com relação às coisas que eu vou fazer. Eu não era do tipo que esperava os meus chefes pedirem ou outro tipo de coisa. Então, eu acho que isso, e eu aprendi hoje sendo gestora de pessoas, eu vejo quão importante e aí acho que para falar para vocês que estão começando a carreira de vocês também, quão importante é você dar o seu toque e você fazer a coisa acontecer. Não espere que os outros vão te passar as coisas, né? Óbvio, você tem um direcionamento, quando você é estagiário, você tem mais ou menos o que você vai fazer, mas você tem a sua criatividade, você vai colocar e você que vai colocar o quanto você quer apostar e quer dar de gás para fazer as coisas acontecerem. Então, isso eu sempre tive bem claro na minha carreira. Então, eu passei por cadeiras bem complexas e engraçado, coincidência ou não, acho que não, porque acho que eu fui trilhando isso na minha carreira, mas eu sempre sentei em cadeiras que eram bem um negócio mais crítico. O que passa um pouco da confiança que a empresa foi pegando por mim, né, ao longo da minha carreira. Então, como eu falei, na cadeira de solar, que é o negócio mais crítico da empresa, então eu tomava conta do solar, a cadeira hoje do farma, que é o maior negócio também, quando se fala de canal, né, entre canal alimentar e farma, o farma é muito mais importante para a Johnson do que o alimentar. Acho que durante os meus anos de carreira, nesses 7 anos, eu subi 5 degraus e foi bem rápido, na verdade, passar por 5 degraus em 7 anos. E eu senti sim, principalmente de pessoas masculinas que entraram junto comigo, que eu acho que ainda tem essa coisa, gente, tipo assim, puta, sabe, mas ela é mulher e subiu mais rápido do que eu, tipo, chegou a ter um momento que uma pessoa que estava comigo, do sexo masculino, ele respondeu para mim em um das minhas cadeiras, né, escalas. E você sente que é diferente. Eu já tive com mulher e com homem. Para a menina foi muito mais tranquilo do que para o homem. Então, eu acho que às vezes não é porque a pessoa tem um pouco disso ou não, mas às vezes, sem perceber, você sente um pouco ainda, né? Tipo, e você percebe claramente, assim, acho que vocês falaram de piadinha, gente, isso faz muito parte, ainda mais quando você tem pessoas mais velhas, né? Porque eu acho que eles estavam acostumados também, e as empresas, elas eram muito mais masculinas, né? Eu acho que de uns 20 anos para cá vem mudando, acho que aos poucos, a gente tem cada vez ir abrindo mais o nosso espaço e apostando. Eu, como gestora, eu aposto num bom profissional. Eu não sou assim, não, vou contratar uma mulher. Não, eu vou contratar um bom profissional. E aí, puxando um pouco da sardinha, eu acho que as mulheres, elas têm uma visão mais 360, que acho que os homens também vão fazendo, mas são perfis diferentes. Acho que são perfis diferentes. Então, acho que assim, durante todo esse meu crescimento, eu acho que eu enfrentei momentos não descarados em momento nenhum. Acho que para dar um exemplo, nunca sofri algum assédio descarado por ser mulher, mas você percebe nas entrelinhas esse tipo de coisa. Você percebe as piadinhas quando você está, principalmente em reunião de board, que eu participo bastante. Então, o board
grande parte masculina, né, na empresa que eu tô. Então, você sente que aquelas piadinhas, você tem alguém um pouco mais alto, até mulher, ela acaba sofrendo as piadinhas mais do que os homens. Não são piadinhas necessariamente para falar né, do masculino e do feminino, mas se sente nas entrelinhas aquelas pinicadinhas, ou do sentido tipo, porque você tem coisa para fazer, você tem que voltar para casa, você tem que cuidar dos filhos, umas coisas meio assim que, querendo ou não, a gente já tá, né, no século XXI, as coisas aconteceram, acho que a gente tem que, todo mundo tem que correr atrás, e hoje uma coisa que é muito legal que eu vejo na empresa, e que tem até licença paternidade, que eu acho incrível, é isso, é cada vez ser mais igualitário. E a gente estava brincando na hora que a gente entrou antes ainda não tinha começado a palestra, essa questão dessa loucura do home office e tal, e a gente consegue perceber dos novos profissionais homens, nessa geração nova, que hoje são pais de crianças pequenininhas, que eles estão nessa loucura junto com as mulheres, tanto quanto. Né? Então eles param, vão cuidar do filho, porque o filho entra no meio do coque atrás, e tá nessa loucura. Então acho que a gente vai sentindo que cada vez está mais igualitário. Eu acho que quando a gente tem gestões mais antigas, pessoas mais antigas, acho que está um pouco também na própria cultura da pessoa, né? Dos líderes, dos homens líderes mais antigos. Mas os mais novos eu já sinto que é muito melhor. E aí na empresa em específico que eu tô, é um pouco mais tranquilo, é muito mais na entrelinha, porque também é uma empresa que preza muito e que tem muita mulher, né? Na área de comercial tem muito homem, mas na parte interna toda tem muita mulher. Então, acho que a gente coloca bastante peso também dentro do negócio. Acho que é isso. Falei bastante. Obrigada, Elaine. Eu acho que tem muito disso mesmo, né? De tipo, a transição tá ocorrendo agora, né? Então, querendo ou não, alguma parte do passado ainda está lá, né? Mas a gente tá na luta. Carol, se você puder falar agora. Você tá mutada. Não mais. Bom, vamos lá, pessoal. De fato, acho que isso ninguém pode negar aí que exista alguma diferença, existe muito. Trabalhamos com pessoas. Sempre que a gente trabalha com pessoas, a gente nunca pode saber, nunca tem a certeza de qual é a reação que vem do outro lado. Então, aí focar principalmente nas minhas experiências profissionais, não acadêmico, eu acho que o mundo acadêmico já é muito mais evoluído nisso, eu tenho essa impressão. Apesar de ainda nós termos muito mais professores homens do que mulheres, mas a partir do momento que está lá dentro, eu tenho esse sentimento que já tem um respeito maior. No mundo corporativo, eu acho que isso ainda é muito desigual. Então, cada empresa vai ser uma realidade. E não só a empresa. Como eu comecei falando, são pessoas. Às vezes, dentro da mesma empresa, você pode trabalhar com um gestor homem que tem um perfil completamente diferente de outro. E isso, em certo ponto, é um pouco de sorte também. Mas o que eu acho que eu já vi de desafios e tudo mais. Em experiências passadas aí há muito tempo, eu já ouvi chegando no trabalho segunda-feira, e aí, Carol, trouxe brigadeiro pra gente hoje? Trouxe bolo? Trouxe alguma coisa assim? Eu acho que muitas vezes é tão intrínseco que a pessoa não percebe. Muitos em volta, muitas mulheres, inclusive, não percebem. Mas quando você começa a pensar que toda segunda-feira, porque a mulher tem que levar brigadeiro, isso não faz sentido. E homem nunca tem que levar brigadeiro de segunda-feira, a gente tem que pensar nisso. Mas, acima de tudo, no momento que a gente está no mercado, a gente se expõe, a gente corre o risco de receber qualquer tipo de ação, qualquer tipo de palavra. E o mais importante, eu acho que a gente está muito segura de si mesmo, saber o que nós queremos e de como a gente se posiciona em tudo isso. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero e para que eu estou ali, e eu me coloco e eu deixo isso claro para todo mundo, pode acontecer algum caso ou outro, mas isso é superável. E a gente pode superar. Aí, pensando um pouco em quando a gente vai procurar um novo emprego, eu acho que muitas de vocês devem aí estar procurando estágio, um primeiro emprego, alguma coisa assim. O que eu penso hoje, o que eu vejo hoje tem empresas assim que estão muito preocupadas e que focam muito nisso. Para vocês terem ideia só da empresa que eu trabalho hoje, em finanças, metade das gestoras são mulheres e metade é homem. Já tem aí na gestão. No Brasil, já tem mais de um terço
das pessoas são mulheres. E existe uma política global para que, no médio prazo, aí, nos próximos anos, e poucos próximos anos, isso já seja igual. Então, está trabalhando, existe alguma coisa muito clara, uma determinação muito clara de onde a gente precisa chegar aí nos próximos anos. Isso hoje eu vejo como algo muito positivo. E é um lugar que eu gosto de estar, é um lugar que eu quero e eu acredito. Como a Elaine falou, a gente precisa acreditar onde que a gente está. Mas quando a gente não conhece a empresa, a gente não sabe a política, não sabe como que ela é formada, o que eu acho aí que é interessante? Façam pesquisas de LinkedIn, vejam o LinkedIn. O que tem nessa empresa? Quais são os gestores? Colocando aí no meu mundo de finanças. Toda empresa existe um diretor de finanças, existe um contador, existe um gerente de impostos, existe alguém em tesouraria, em crédito. Faz aí uma pesquisa de LinkedIn desses, fora de finanças também, e começa a procurar o que tem de homem, o que tem de mulher. Quanto que a empresa... Isso é um indicador de quanto que a empresa está valorizando e está aberta a esse tipo de coisa. Então, é isso mais ou menos o que eu penso e um pouquinho do que eu vivi nesse sentido. Obrigada, Carol. Agora a gente pode continuar com a Mayra? Uhum. Eu acho que a experiência é um pouco parecida aí com as meninas. Eu acho que como eu trabalhei no mundo de RH, também é um mundo que ele tende a ser dominado por mulheres, pelo menos em termos de volume, apesar de que sempre me frustrou bastante que a maioria das empresas que eu trabalhei, o VP ou os diretores, acabavam sendo homens, apesar do time ser maioria mulheres. Também acho que a questão de piadinhas é um negócio que, pra mim, assim, por muito tempo eu fui até insensível a elas, muito mais insensível do que eu deveria, porque eu acho que é tão parte do que a gente está acostumado, de uma coisa da sociedade que aconteceu, que acho que no começo da minha carreira demorou muito para falar, não, isso não é legal, não, isso é... Eles estão assumindo certos papéis que não faz mais sentido serem assumidos. Mas uma coisa que eu queria falar um pouco para complementar, que para mim é um grande desafio, foi um desafio para o meu crescimento de carreira, e acho que tem a ver um pouco com essa questão de gênero, é a questão de estilo e autoconfiança, assim. Eu acho que e isso é um pouco particular, mas que acaba cometendo, acho que mais mulheres do que homens, é a questão de ir para o mercado com autoestima, de pedir o que você precisa, de saber entrar numa situação de conflito e não evitar só porque você quer ser boazinha. E eu acho que eu tinha, pessoalmente, muitos valores comigo da forma que eu fui criada, das expectativas que tinham sobre mim, que na hora de ir para o mercado de trabalho eu tinha muita dificuldade de me posicionar, eu tinha muita dificuldade de me expor. E isso me atrapalhou um pouco no começo da carreira, até eu conseguir me conhecer melhor e saber onde eu jogo bem e ter confiança para mandar. Isso, até hoje, não sei se todo mundo já ouviu falar desse tema, mas síndrome do impostor, assim, eu sou totalmente... Eu tenho essa síndrome muito forte, então, apesar de ter tido sucesso, de estar fazendo um programa de MBA, de já ter recebido muitos feedbacks positivos, promoções e tal, eu ainda tenho muitas vezes a sensação de que eu sou uma fraude, que em algum momento alguém vai descobrir isso e vai me mandar embora. Esse é um medo constante. E eu acho que as empresas estão cada vez um pouco abrindo, mas ainda existe para mim uma questão de aceitar o estilo de liderança feminina e parar de reconhecer como fortaleza e liderança somente características que são vistas, que independente de ser homem e mulher, são características mais diretivas, são características de pessoas com ego muito alto, que é, na minha opinião, pessoal, tem muito a ver com a liderança antiga, aquele cara lá meio velhinho, homem, branco, que veio de uma boa família, estudou na melhor faculdade, e o que ele traz para a mesa, que eu acho que tem valor e tem uso, de ver aquilo como a única forma de ter uma liderança efetiva. E eu acho que as empresas estão se abrindo, mas isso demora um pouco mais. Muitas vezes, quando eu via mulheres em posições altas de liderança, eu via que a forma que elas se comportavam não é a forma que eu pessoalmente me comporto. E aí eu me perguntava, eu tenho o que é preciso para virar uma pessoa, uma grande líder, já que eu não me comporto, esse não é meu estilo, essa não é a minha forma de agir, de lidar com problemas. E aos poucos eu acho que tantas empresas estão mudando e eu acho que eu também estou me adaptando para conseguir agir de diferentes formas, dependendo do que é necessário. Mas eu acho que existe aí um gap grande, na minha opinião, para certas mulheres, principalmente, de conseguir ter essa autoconfiança para assumir o lugar que ela tem no mercado, que ela pode ter. E para mim isso ainda é um grande desafio que eu lido constantemente e continuo lidando. Assim.
Nossa, eu acho que até eu sinto um pouco isso. Porque automaticamente, quando você é mulher, muitas vezes sua firmeza é confundida com arrogância, sabe? Porque não é um jeito que uma mulher deve se portar. E isso é terrível, né? Porque você nunca consegue passar confiança de nada. Vamos continuar agora com a Thalita. Bom, acho que do meu lado, assim, concordo com todas as meninas, acho que é até bem parecido, assim. Eu acho que tanto a minha ascensão, assim, profissional, quanto todos esses pontos, assim, que a gente está tocando, acho que tem muito a ver com essa questão de se posicionar, sabe? Do quanto eu consegui entender o meu espaço e o meu posicionamento, eu acho que isso foi me ajudando em vários sentidos, assim, então quando eu estava fazendo estágio em banco, tipo, eu não conseguia me posicionar como uma profissional, então eu ficava, tipo, eu sou estagiária, eu não sei nada. Então, tipo, se as pessoas falam que eu tô errada. E bem como eu não conseguia me posicionar, tipo, ai, a Thalita tem que fazer café. Tipo, eu não conseguia falar, não, eu acho errado, eu não tenho que fazer café. Tipo, eu fazia o café, só um café, sabe? Então, tipo, que são coisas pequenas, mas que a gente não se posiciona, tipo, e que são erradas. Eu acho que isso é o mais importante, tipo, é o momento que a gente entende que as coisas são erradas. Não quer dizer que, tipo, ele falou que eu tô errado, que eu trabalho que eu entreguei tá errado, eu tenho que falar, tipo, não, tá certo. Mas eu tenho que, tipo, questionar, beleza, então por quê? Vamos sentar, vamos ver junto? Tipo, por que tá errado? Deixa eu te explicar. Então, eu acho que o saber se posicionar foi uma coisa que mudou muito para mim. Assim, demorou muito para eu ter isso, né? Acho que estou longe de estar no que eu gostaria, mas eu acho que eu sofri muito mais com isso, assim, quando eu não conseguia me posicionar e que eu também estava em ambientes onde eu não conseguia, eu não me sentia tão livre para colocar meu ponto de vista, assim. Uma das coisas que mudou para mim bastante, assim, foi quando eu estava no Pagar.me, que lá a CEO, ela tinha, tipo, a minha idade, ela era mulher, e ela, tipo, estava terminando a faculdade ainda, e ela era, tipo, CEO de uma empresa que transacionava milhões por dia, assim. E ela era, tipo, ela sentava com todo mundo, ela era, tipo, mãe, sabe? Tipo, todo mundo falava, ela era mãezona, só que ela não era mãezona, tipo, deixa você fazer tudo. Ela era, tipo, sensível, ela era cuidadosa e ela era, tipo, incrível como uma CEO, sabe? E eu acho que isso mudou muito, assim, tipo, a minha visão e ela fazia todo o time ser assim. Tipo, o meu time, que era de risco, assim, por muito tempo, eu era a única mulher, assim, muito tempo, assim, tipo, 6 meses, depois começaram a entrar mais mulheres e tal. E assim, eu nunca tive nenhum problema, assim, tipo, de maneira alguma, tipo, se às vezes tinha alguma coisa que me incomodava, tipo, eu tinha liberdade para falar e as pessoas tipo, super se desculpavam. Se às vezes alguém, tipo, algum cliente, já aconteceu da gente ir falar com algum cliente que era um pouco maior ou um pouco mais tradicional, e, tipo, acontecia alguma situação assim, o meu chefe me defendia, assim, então, eu acho que, tipo, isso também foi ajudando, tipo, eu conseguir me posicionar, tipo, entender que tá tudo bem e tá certo você falar que você, tipo, que você não gostou de uma situação e alguma coisa assim. E eu acho que isso também me ajudou muito, tipo, a crescer profissionalmente, assim, tipo, entender como que eu me posiciono, tipo, como que eu defendo o meu trabalho, tipo, ter um pouco mais de, tipo, beleza, eu sei o que eu tô fazendo, tipo, se tiver errado, tudo bem, mas eu não vou aceitar que as pessoas falem que tá errado sem eu entender o porquê que tá errado, sabe? Então, acho que foi, tipo, muito por conta disso que eu cresci na Stone, depois quando eu entrei no Arrasou, tipo, quando eu entrei eu era a única mulher também, era tipo eu, o sócio, alguns desenvolvedores, e eu fui trazendo, tipo, eu consegui me posicionar, tipo, profissionalmente, eu fui crescendo lá dentro, tipo, para chegar num cargo onde eu tinha o poder de contratar pessoas, e eu, tipo, me esforçava mesmo para contratar mulheres, assim, então era, tipo, se não deu, eu contrato um homem, mas, tipo, eu me esforçava muito, tipo, eu participava de programa de formação de desenvolvedora mulher, porque eu queria, tipo, aquilo, e porque eu sentia que tipo, o sócio precisava ter aquilo e ver aquilo, tipo, acontecer para aquilo mudar dentro da startup, tipo, para aquela cultura mudar, por mais que não fosse uma cultura, tipo, tóxica, nada, era uma cultura que foi criada por um sócio homem sozinho, né? Então, tinha muito ponto para mudar e tipo, quando a gente se posiciona, eu acho que as coisas, tipo, a gente consegue ver a mudança e tipo, dá muito mais motivação de mudar, assim, também. E as pessoas começam a ver a mudança. Então, tipo, hoje eu já saí do Arrasou, mas ainda a maioria é mulher, sabe? E esse ponto que a Mayra trouxe, assim, das pessoas verem uma liderança que às vezes tem muito mais característica que ligam ao masculino, né? De tipo, ser uma pessoa firme, dura, né? Eu acho que tipo, é mesmo, assim, eu mesma me via muito assim, tipo, eu falava, não, nunca vou conseguir ser chefe, porque sou muito sensível,
Tipo, eu tenho cara de 13 anos até hoje. Eu choro se eu brinco com alguém, eu choro, tipo, de estresse, de tristeza. Tipo, eu não consigo sair de uma discussão sem chorar. Assim, eu sempre choro no trabalho, até hoje. Tipo, se eu brigar com meu chefe hoje, eu choro brigando com meu chefe, sabe? Então, eu acho que quando a gente meio que entende que existe espaço e que é, tipo, um espaço onde você consegue ser muito melhor dessa forma, eu acho que, tipo, a gente para... Eu já segurei choro em reunião, porque eu ficava, tipo, não posso chorar, não posso chorar. Se você chorar, eu vou te matar. Isso, tipo, na vida, assim, tipo, briguei com o namorado, não choro, sabe? E eu acho que, não quer dizer que eu não segure ainda, tipo, às vezes eu tenho que segurar, mas eu acho que quando você consegue dar uma soltada, assim, as coisas, tipo, as pessoas te entendem melhor. Tipo, eu já tive que demitir gente que eu demiti a pessoa chorando, tipo, chorei mais do que ela e que sou, tipo, muito amiga até hoje, assim. Então, tipo, eu sou muito amiga de todas as pessoas que eu já trabalhei, seja a pessoa que eu tive que demitir, seja a pessoa... E, tipo, hoje no meu time, hoje no Enjoei, a maioria é homem, assim, né? Tipo, a maioria dos desenvolvedores que trabalham comigo, eles são homens. E tem uma desenvolvedora só mulher. E eu falo que, tipo, ela não pode sair. Tipo, eu brigo, eu falo, tipo, ela não pode sair, vocês têm que me trazer mais desenvolvedora mulher, porque eu não posso ter só desenvolvedor homem. E, tipo, eu sou sensível assim, eu choro em reunião, tipo, às vezes a gente tá trabalhando, tipo, muito, eu fico, gente, eu fico cansada, choro. Então, tipo, e é isso, assim, eles me veem, tipo, putz, tá, eu já tô cansado, vamos conversar, sabe? Tipo, um ponto de apoio. E, ok, assim, pode ter gente que acha que é uma fragilidade e tal, mas eu acho que a gente conseguir se posicionar e tudo mais, é isso que faz as pessoas verem, tipo, poxa, estão procurando ela para resolver um problema. Tipo, talvez ela tenha um perfil de liderança, assim. Porque senão a gente, tipo, eu, por exemplo, eu sou um pouco direta, assim, para algumas coisas, mas eu não ia conseguir ser dura, tipo, não ia ser eu, por dentro eu ia estar chorando mesmo que eu estivesse chorando por fora, sabe? Então, tipo, eu poderia subir para cargos um pouco mais altos, mas sem conseguir me posicionar. Mas acho que é isso. Obrigada, Thalita. Eu acho que todo mundo se identificou muito com o seu relato, principalmente agora. Gente, por enquanto é isso. Essas são as perguntas que a gente tinha preparado para vocês. E agora a gente vai abrir para as perguntas que mandaram no chat. Então, quem vai seguir agora é a Ju e a Dani. E vamos lá. A Júlia aqui, ela tem algumas perguntas para a Mayra. Você chegou a sair do seu trabalho atual para ingressar no MBA? E como foi tomar essa decisão? Além dessas, ela pergunta como soube que era o momento de investir em uma pós e como foi o processo de ingressar em uma pós, só que fora do país. Bastante coisa. Deixa eu tentar resumir, que era uma resposta não muito grande. Sim, eu saí do meu trabalho. Desde que eu estudei aqui nos Estados Unidos, na época da faculdade no intercâmbio, eu tinha vontade de voltar, tanto pela experiência de morar fora por mais tempo, realmente ter uma experiência um pouco mais voltada para o profissional e não acadêmico fora do Brasil. Mais especificamente nos Estados Unidos, porque eu gostei muito do método de ensino de business aqui dos Estados Unidos. E como experiência de vida era uma coisa que eu tinha nos meus planos. Meu marido também, eu casei com... Meu marido era da minha turma da fé, então a gente tá junto há 13 anos, foi parceiro, então era uma coisa que a gente queria fazer e tinha aí nos planos. O momento era uma coisa que eu queria, mas estava meio adormecida e eu não sabia muito bem, nem eu nem ele, onde encaixar. Porque é uma decisão muito difícil, principalmente quando você está crescendo na carreira, quando você está indo bem, quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, que você começa a gostar de ter dinheiro, de falar assim, não, agora eu vou parar tudo e vou ficar 2 anos, que é no caso do MBA aqui nos Estados Unidos, estudando só, tudo bem, tendo uma puta experiência, mas assim, é um trade-off aí do tempo que você poderia estar avançando na carreira, de outras experiências, do dinheiro que você estaria acumulando e não gastando. Para mim, o que me fez vir foi eu sou uma pessoa, em termos de carreira, um pouco inquieta, então por isso que eu até mudei bastante. Eu sou muito movida por projeto, eu sou muito movida por desafio, e chega uma hora, se eu tô vendo que eu tô repetindo muito o mesmo tipo de desafio, eu começo a querer uma coisa diferente. E aí, depois da minha quase que 4ª transição de carreira, que foi quando eu fui para a XP, buscando novos desafios, buscando uma experiência de carreira nova, e eu senti que apesar de estar no ambiente que eu estava com esses desafios, que eu estava tendo uma experiência de carreira nova, eu ainda não estava 100% satisfeita, foi quando eu pensei, eu acho que talvez é o momento de eu parar e reavaliar minha carreira. E outra coisa que até a Carol comentou isso no sentido de, tipo, o mercado que a gente
se formou, hoje em dia está muito diferente, eu acho isso, inclusive, em termos de competência, assim. Então, dentro do mundo do RH, eu começava a estudar já a questão do futuro da força de trabalho, a revolução digital e como isso muda a interação do RH de todas as áreas com tecnologia, e eu me sentia um pouco aí desqualificada nesse sentido. Então, assim, na FEA, eu não lembro, tipo, eu nem lembro se existia a posição de PM quando estava na FEA. Product Manager. Não lembro se tinha, nunca tinha ouvido falar. Era um negócio, não sei se era só eu, mas era meio distante. E tinha muita coisa que eu queria aprender. Eu queria ser uma pessoa mais conectada com analytics, eu entender mais de dados. E aí o MBA casaria muito com isso. Então, minha decisão foi, eu acho que é um momento que eu não tô contente com a minha carreira. E se eu continuar seguindo, seja tipo, daí eu tava na XP, ia ficar um tempo lá, enjoar, pular para outro RH, eu sentia que esses movimentos não estavam mais me satisfazendo naquele momento. E eu sentia que eu também não estava preparada para ser o tipo de profissional e líder que eu queria ser no futuro. O MBA casou nesse sentido. Eu não vou falar muito do processo em si de aplicar para MBA nos Estados Unidos, porque isso dá para dar uma palestra inteira, só que isso é um processo que ele é bem complexo, ele demora um tempo aí de preparo, de provas e tal, mas eu não sei quem perguntou, mas as meninas, o pessoal aí do PET tem o meu e-mail, então se tem alguém interessado especificamente nisso, pode me mandar e-mail e eu super topo marcar uma conversa. Uma das coisas que eu tenho como objetivo pessoal agora é estimular mais mulheres brasileiras a fazerem MBA fora do Brasil, porque ainda é um mercado que é bem menor. Por exemplo, aqui na faculdade que eu faço aqui em Kellogg, a gente tem 18, na minha turma, que entrou comigo, 18 brasileiros e são só 4 mulheres, o que não é o que eu gostaria de ter. E existe até assim, uma dificuldade das escolas de atraírem mulheres em geral e de atraírem mulheres da América Latina. E aí, enfim, sou super apoio aí quem tiver essa vontade, me mande contato. A única coisa que eu acho que é legal saber, assim, que pro MBA nos Estados Unidos, para esse tipo de pós-graduação, é muito importante a experiência profissional. Você tem que chegar aqui com uma experiência profissional. Eles exigem no mínimo 3 anos. Para brasileiro, eu chuto que vai numa média de 4 a 5, porque você tira do MBA muito mais se você já ralou mais no mercado de trabalho, se você já se conhece mais como líder, se você já sabe muito mais o que você quer aproveitar dessa experiência. Então, eu recomendaria aí que é uma experiência para ser, tipo, no mínimo 3, 4 anos depois da graduação. Acho que eu respondi tudo, mas detalhes específicos podem entrar em contato comigo, peçam meu e-mail aí. O Vicente perguntou se atrasar a entrada no mercado de trabalho para fazer mestrado atrapalha ou impulsiona a carreira no mercado. Aí eu acho que a gente pode relacionar um pouco da minha experiência com a da Mayra. Eu fiz mestrado acadêmico no Brasil, hoje ela faz MBA nos Estados Unidos. Eu vejo hoje que o momento ideal seria já com alguma experiência. Você tendo alguma experiência para como que você pega essa sua experiência, aprende mais e vê onde que você quer se desenvolver mais e onde que você quer focar. Por outro lado, não foi isso que eu fiz nesse trade-off aí, principalmente no financeiro pessoal. É agora que eu vou fazer, porque depois vai ser difícil eu desacostumar aí da trajetória. Para entrar no mercado de trabalho, num primeiro momento, sinceramente, eu não vi diferença nenhuma. Se eu fosse recém-formada ou com mestrado. No mercado de trabalho profissional, grande empresa, isso não muda, porque você não tem experiência. Então, precisa aprender o básico, você precisa aprender como as empresas funcionam, precisa aprender como se relacionar, como desenvolver os projetos, como se portar, inclusive. É diferente. Então, no primeiro momento, eu enxergo que não, mas hoje eu já estou começando a mudar um pouco essa minha visão do que eu tive. Então, para entrar, eu tive essa dificuldade, que eu concorri com pessoas recém-formadas. Então, não foi o diferencial. Mas hoje eu vejo que eu consegui crescer um pouco mais rápido, eu consegui me envolver em alguns projetos que eu não teria me envolvido se eu fosse realmente recém-formada, sem a experiência, sem alguma maturidade que eu conquistei nesse período. Então, eu vejo que acelera um pouco, sim, e depois que você vai ganhando um certo nível de senioridade, isso pode ajudar. Bom, acho que é isso. A próxima pergunta é do Daniel. Qual o melhor momento da graduação para fazer um intercâmbio? Para qual de nós?
Aí todo mundo pode responder. Acho que todas podem falar um pouquinho. Bom, então, já que eu tô falando, eu começo, aí depois as meninas complementam. Eu acho que não tem um momento ideal, gente. Assim, eu acho que você tem que entender o seu momento. Óbvio, seu primeiro ano, você acabou de entrar. E aí, se você quer fazer muito, eu acho que encaixa o que a Mayra fez, né? Work and travel. Você pega aquele período que não tá atrapalhando ainda a sua pegada, a sua entrada em algumas entidades, etc. Você pega aquele período que você não tá fazendo nada e você vai ter uma super experiência legal. Seja trabalhando no McDonald's, que é uma experiência legal, né? Tipo, tudo agrega. Eu acho que às vezes você tem que entender só como você tá, e pensar muito também. Você quer muito fazer um intercâmbio? Só toma cuidado para de repente você não entrar numa empresa, às vezes, dos sonhos, porque é difícil também. Putz, você tá no final da faculdade, você tá numa empresa muito legal, você vai ser efetivada, e aí você fica naquela, putz, será que vai, será que não vai? Que foi o meu caso. Então, eu acho que eu tive que pensar muito friamente, muito, e aí eu pesei bastante na balança que, primeiro, óbvio, acho que fazer intercâmbio é uma coisa muito legal, uma experiência muito legal, acho que, né, agrega super, e que seria importante para mim profissionalmente também. Então eu pesei, mas muitas pessoas que eu conheço acabaram desistindo de fazer porque já pensaram, puta, mas já vou ser efetivado, já vou ganhar muito mais, tipo, já vai acelerar minha carreira. Então, eu acho que cada um tem que pesar o seu, não existe um timing perfeito. Eu acho que só você tem que pensar que se é uma coisa que você quer muito, não desiste. Acho que vale fazer, independente se for no meio, se for pro final. Eu acho que todo intercâmbio é válido e eu acho que se a gente tem um momento para arriscar, é esse. E aí, falando, né, que nem a Mari até falou, né, tipo, a gente está numa faculdade pública, né, para quem tá na USP, a gente tem que aproveitar isso, esse benefício maravilhoso, entendeu? A gente vai aproveitar ao máximo a faculdade, aproveitar ao máximo os intercâmbios, né? Fazer 1, 2, 3, quantos vocês conseguirem fazer, o quanto financeiramente permitir, ou que seja isso, trabalha no estágio, junta dinheiro que dá para fazer. Tem vários tipos de intercâmbio com vários valores, etc. Mas eu acho que cada um tem que entender um pouquinho também da sua realidade pessoal, profissional e definir o melhor timing. Concordo super com a Elaine. Não tem momento, vai e faça. E não deixe passar o momento. Às vezes você tem uma oportunidade hoje e fala, talvez o semestre que vem vai ser melhor. Não. Se você pode, faça. Se organize. E também, se você tem essa vontade, não use a questão financeira como um empecilho. Claro que nem todo mundo sabe que dinheiro é importante, mas às vezes você não consegue um tipo, mas sempre tem uma outra opção. Corra atrás, procure bolsa, procure oportunidade, procure alguma forma de trabalhar que você faz acontecer. A Mayra é um super exemplo disso aí, que fez vários e muito interessantes. Bom, eu vou só complementar, concordo com as meninas. Eu acho que o ponto façam, assim, tipo, o que couber em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de momento. Mas eu acho, tipo, hoje olhando assim, eu vejo que é uma oportunidade que se vocês puderem não deixar de fora, tipo, é uma coisa muito legal. Tenho várias amigas que fizeram tipos diferentes de intercâmbio, também agregou muito, assim, tipo, tiveram comigo na FEA. E às vezes é uma coisa tipo, mas eu vou voltar e talvez eu esteja num timing diferente da minha turma. Tipo, assim, tem acho que até 3 amigas minhas que estão aqui que elas tipo, fizeram intercâmbio, e daí a gente tipo, descasou todas as turmas, e a gente é amiga, sabe? Tipo, umas coisas que às vezes você pensa na faculdade, mas depois você fala, gente, que besteira. Mas eu acho que assim, façam e tipo, entende o seu momento, assim. No meu caso, tipo, eu acabei fazendo um mais curtinho, por questão de dinheiro, algumas coisas de família e tal. Mas assim, eu senti que foi num momento muito bom, assim, eu fiz um pouco antes de começar o meu primeiro estágio, e para mim foi muito bom porque eu era uma pessoa muito presa, sabe? Eu era tipo muito tímida, eu era tipo muito de fazer as coisas, de resolver, mas assim, sempre dentro do meu quadradinho, assim. E eu fui para lá sem saber falar espanhol, tipo, não conseguia nem pedir comida no avião, tipo, eu fiquei lá 1 mês e meio, eu não conseguia pedir água, eu tinha que apontar para água porque eu falava, eles não entendiam, assim. Então, tipo, para mim foi importante porque daí eu voltei um pouco mais cara de pau, assim, para entrar no estágio. Então, acho que eu estranhei um pouco menos esse ambiente diferente que foi o estágio por conta do momento que eu fiz intercâmbio. Mas eu acho que é muito de momento da pessoa, assim, sabe? Tipo, eu conheço gente que
estava, tipo, num estágio e aí queria, tipo, ter um tempo para pensar qual seria o outro estágio, qual seria a efetivação, qual seria o próximo momento de carreira. E foi nesse momento que o intercâmbio se encaixou, assim. Então, acho que não tem muito, tipo, faz no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Mas se puderem, eu acho que é uma experiência bem válida, assim. Acho que nem tem muito o que agregar, acho que concordo com todo mundo e só reforçando, assim, eu era uma pessoa que eu lembro que na, sei lá, primeira semana a gente tem aquela palestra do CCINT e eu falei assim, gente, não, que isso, eu nunca vou conseguir fazer intercâmbio, nunca. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo dar um jeito, porque era uma coisa que para mim eu queria muito e era importante para mim, pelo idioma, pela experiência. Eu não acho que é algo que define nada, de tipo, sem intercâmbio eu não consigo trainee, sem intercâmbio eu não consigo tal coisa. Principalmente porque eu acho que as empresas estão sendo mais abertas para a questão de diversidade, nem todo mundo vai ter condições de ter X experiências, mas assim, se é algo que você quer e você acha que vai ser importante para você, tentem aí, porque acho que existem muitas portas, assim, até de tipo au pair, que você vai para trabalhar, e tem alguns países que você vai também, você consegue visto de trabalho, você quase que, se você juntar uma graninha ali para dar na agência no começo e depois você consegue recuperar, tem outras pessoas que têm condições bons só para estudar, acho que tem diversos, mas se é algo importante, não desistam, porque eu era uma pessoa que falava nunca ia conseguir, no final eu fiz 3, então dá para dar com um pelo menos ali, dá para tentar conseguir. A Letícia, ela falou que tem muita vontade de fazer mestrado para poder se tornar professora universitária e perguntou se vocês têm algumas dicas. Bom, dica já se envolva durante a graduação, faça a iniciação científica, conheça os professores, participe do PET, o PET ajuda bastante nisso também. Então, para ter certeza se é isso mesmo que você quer, a carreira acadêmica não é só dar aula e não é só fazer pesquisa. Então, começa a se envolver desde a graduação, porque tem algumas oportunidades dentro da faculdade, inclusive você pode conseguir algumas bolsas com isso, para já aprender e construir seus contatos, que isso ajuda muito na hora que você quiser fazer um mestrado, fazer um doutorado, ter carta de indicação, você ter ideia do que você quer pesquisar, do que você quer fazer, já ir definindo o caminho. Então, saber qual área de pesquisa você quer, no futuro qual disciplina você vai querer dar aula e com quem que você, quais são as suas referências. Procure as suas referências aí, faça bons contatos. Agora, retomando a questão dos intercâmbios, a Júlia perguntou como esses intercâmbios que vocês fizeram influenciaram nas suas carreiras e se eles possuem algum diferencial na hora de aplicar para uma vaga. Bom, eu acho, como a Mara tinha comentado, né? Não necessariamente porque você tem um intercâmbio, você vai passar na frente de algum candidato. Acho que é mais uma coisa, né? Mais uma experiência. Mas a experiência do intercâmbio, ela acaba mostrando um pouco para quem está recrutando de que você, querendo ou não, acabou gerando um pouco mais de independência, que você se virou, dependendo do tipo de intercâmbio que você fez, né? Se você, tipo, juntou depende de como você conta a história também, né? Mas se você juntou um dinheiro, mostra a sua organização, a sua força de vontade. Eu acho que tem N motivos que fazem também o intercâmbio acaba brilhando um pouco no seu currículo. Não significa que você não ter o intercâmbio, você não vai brilhar o seu currículo. Aí você vai mostrar outras coisas que você fez que agregaram, trabalhos voluntários e entidades, etc. Mas o intercâmbio é uma forma que, às vezes, alguns recrutadores já automaticamente eles pensam, morou sozinha, estava num país com outro idioma, se virou. Então, você acaba juntando um pouco disso, você acaba criando uma pré-personalidade da pessoa, né, de algumas características. No meu caso, o que acabava chamando muita atenção é o meu intercâmbio do Marrocos, porque não era uma coisa normal. As pessoas dificilmente vão para o Marrocos fazer um intercâmbio. Então, nas entrevistas que eu fiz, né, o primeiro estágio não, mas o segundo estágio para Johnson e para outras empresas que eu apliquei, os recrutadores ficavam muito curiosos. Mas por quê? Né? Tipo, por que você quis passar esse perrengue também? Então, às vezes acaba trazendo uma curiosidade maior, né? Não significa que você vai ser escolhida porque você fez intercâmbio, mas acho que pode talvez ajudar um pouco na conversa, ou como você traz, e aí acaba
acaba te ajudando um pouquinho mais, um pouquinho menos, que depende de como você leva, mas o intercâmbio acho que traz essa primeira pré-impressão. E aí depois você, na conversa, na entrevista, você vai trazendo os outros pontos, mostrando um pouco da sua personalidade, os pontos fortes e os pontos fracos. Eu concordo com o que a Elaine falou totalmente. Eu acho que o intercâmbio, ele por si só não é algo que vai te dar uma vantagem, mas como que essa experiência de intercâmbio te dá um repertório ali que te ajuda a ter mais experiência na hora de você não tem experiência profissional, na hora de uma entrevista, você usar isso como exemplo de uma dificuldade que você passou, de uma coisa que você teve que ser muito organizado, esse tipo de coisa. E aí, só complementando, se o intercâmbio talvez não é o que você quer ou o que você poderia fazer, não deixe de, durante a graduação, colecionar experiências. Assim, eu acho que isso sim é muito importante para ingresso e sucesso na carreira profissional, principalmente no início. É participar de entidade, é fazer trabalho voluntário, é participar de case. Assim, ir na aula, agora nem vai mais, né? Assistir a aulas. Não é, e o que você aprende tecnicamente nas aulas, por melhor que as aulas sejam, por melhor que alguns professores sejam, não é suficiente, porque o mercado, a parte de conhecimento é muito mais fácil você adquirir do que a parte de experiência, de comportamento, de competência. Então, assim, se não é um intercâmbio, vejam outras formas de você colecionar muitas experiências, porque é isso que vai fazer a diferença. Só como exemplo, né? Por muito tempo, minha experiência no McDonald's foi uma experiência muito difícil, porque fisicamente era muito difícil trabalhar lá. Eu não tinha planejado trabalhar no McDonald's, foi que ter um problema e foi o que sobrou. E aí, contar isso numa entrevista, como eu fui para uma situação e aí a expectativa foi totalmente diferente. E mesmo assim, eu sobrevivi lá 2 meses, trabalhando de pé 10 horas por dia, fritando hambúrguer, me queimando, porque eu queria depois juntar dinheiro para ir para Disney, para Nova York, blá blá blá, mostra características minhas que são importantes no mundo de trabalho. E isso pode ser de diversas formas. Pode ser no trabalho voluntário, pode ser no PET. Então, é essa história que essas experiências vão te dando que eu acho que é o mais importante de tudo. É isso aí. Esse tempo de vocês, que vocês estão vivendo hoje, é o tempo de colecionar histórias para contar. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente tem que ter história para contar, história interessante e verdadeira. Nada de inventar, aumentar a história que a gente se enrola. Quanto mais natural ela é, melhor você vai passar a mensagem, melhor você vai falar sobre você mesmo. Uma coisa que ajuda bastante no intercâmbio também é fluência em outros idiomas e como se relacionar com pessoas muito diferentes de nós. Então, eu lembro aí de mim, eu no começo da faculdade, falava, esse é gringo, esse fala inglês, esse veio, sei lá, na FEA tem bastante gente da Alemanha, da França, mas eles falam com um sotaque estranho. Então, você acaba desenvolvendo bastante isso e perdendo medo. Eu não entendo o que ele falou, eu vou perguntar de novo, porque eu não falo bem, mas o alemão, o francês também, eventualmente, eles não falam bem, e eu vou entender isso passando o tempo. Mas, se por algum motivo você não tem essa oportunidade, nada impede que no seu ambiente da universidade, no seu primeiro estágio, você participe de outros eventos. Parece que agora, me corrijam, meninas, o CCINT também já está começando a fazer algumas disciplinas online em outras universidades, então tem algumas possibilidades aí de participar e desenvolver, mas o grande segredo é você ser natural, ter história para conversar e conseguir falar bem com o seu recrutador. Aí só complementando, né, eu concordo com todas as meninas, eu acho que, sim, no processo de estágio, até porque a gente, tipo, não tem nenhuma experiência, não tem coisa, é muito mais do que você tem de história para contar, assim, do quanto você consegue desenrolar uma conversa com aquela pessoa que está ali na sua frente, e eu acho que o quanto mais você consegue ter de história sua, sabe, assim, por mais que a gente desenvolve muita coisa em grupo, e isso é muito importante, mas o quanto que você consegue tirar de participação sua naquilo, e que você realmente acredita, tipo, não é, porque eu fiz parte daquele projeto também, aquele outro, mas que você realmente acredita que a sua participação foi importante, assim. Eu acho que é por isso que às vezes o intercâmbio ajuda, porque o intercâmbio é você e você, né? Por mais que lá você vai interagir com o grupo, é a sua participação, sua responsabilidade, deu certo, foi você. Então, ajuda, tipo, você a tangibilizar mais que isso é algo seu. Mas eu acho que seja em outras experiências, tipo entidade, outros projetos sociais, etc.,
tentem, tipo, extrair o que foi, tipo, isso aqui foi meu, assim, sabe? O sucesso dessa parte disso é meu, porque isso ajuda muito na entrevista, assim. Tipo, você ter muita propriedade, tipo, isso é meu, sabe? É o meu intercâmbio. Tipo, eu sei contar sobre o meu intercâmbio, eu sei contar o que aconteceu. Eu que fiz, sabe? Assim, eu que viajei, eu que... Tipo, o cara não vai falar que na casa que eu fiquei tinha água, porque não tinha água. Então, eu acho que é muito mais do quanto você consegue se apropriar das coisas que vão acontecendo com você. Óbvio, não vai se apropriar da história dos outros, né? Você nem participou do projeto, mas as pessoas conseguem perceber. Se você não participou de um projeto que está contando como se fosse seu, o cara, se for um recrutador bom, ele pega, assim. Então, eu acho que é muito mais do quanto você consegue tirar daquilo do que é realmente seu e ter história para contar, assim, que você consiga contar no detalhe, que você consiga, tipo... Porque se é algo seu, você vai ser, por mais insegura que você seja, você vai ter muito mais confiança para falar. E aí, é isso que eu acho que às vezes o intercâmbio acaba trazendo mais, porque a pessoa consegue tangibilizar melhor. Mas, assim, isso dá para ter em várias outras experiências. Gente, só mais um comentário que eu esqueci de fazer em termos de colecionar experiências, só para ser cômico, mas é verdadeiro. E aproveita enquanto acho que todo mundo aqui é jovem ainda, porque faz muita diferença. Eu lembro que na, sei lá, segunda de faculdade eu estudava inglês, estudava francês, eu fazia PET, eu fazia pesca, eu fazia estágio e eu assistia aula. E não tinha problema nenhum. Depois, gente, a gente mal dá conta de trabalhar. Então, assim, aproveitem quando vocês são jovens, porque é muito verdade que essa energia que vocês têm agora não vai durar para sempre. A Milena perguntou se em algum momento vocês passaram por desigualdade salarial. Olha, eu não posso dizer, porque assim, até na empresa que eu tô é bem restrito a questão de salário, né? E assim, são faixas. Então, você tá num cargo, existe uma faixa salarial. Então, eu nunca vi descaradamente, tá? Então, assim, eu não tenho essa experiência de ver, pelo menos no mercado que eu trabalho, né? Com bem de consumo e tal. Né? Então, da minha parte, eu acho que nesse momento eu diria que não, porque eu não tô vendo. Eu não sei se as meninas, de repente, em outras áreas enxergam um pouquinho mais, e a Mayra talvez sendo do RH, né? Se ela tem um pouco mais de noção. Essa questão de desigualdade salarial é uma coisa que é muito difícil de saber, porque informação salarial quase sempre é uma coisa confidencial, acho que em todas as empresas. Algumas empresas que eu trabalhei, dentro da área de diversidade, ela acompanha diversos indicadores, e um deles é em relação a salário e a número de promoções. Existe sim ainda em muitas empresas de mercado uma diferença na média salarial, e aí às vezes tem a ver também com o tipo de cargo que as mulheres estão versus tipos de cargo, tipos de área que os homens estão. A gente ainda tem uma desproporcionalidade em homens em liderança, uma desproporcionalidade em mulheres às vezes, em coisas muito operacionais, como call center, então isso acaba gerando essa desigualdade. E existe também uma diferença na velocidade de promoções. E aí isso é um grande problema para as empresas resolverem, porque, em teoria, os processos de promoção, de avaliação, são processos pseudo-objetivos, que não deveria ter nenhum bias ali de gênero. Porém, na prática não é. E eu acho que aí, enfim, podia ficar 2 horas aqui falando das muitas razões, mas tem a ver com que homens, muitas vezes, eles pedem aumento salarial e mulheres não têm costume de falar disso, existem pesquisas que mostram. Homens, muitas vezes, eles se submetem para vagas maiores, ou eles viram para o chefe e falam que estão prontos para uma promoção, enquanto mulheres tendem a não falar isso e querer preencher cada requisito e não se arriscar e não se colocar. Os homens também às vezes acabam olhando mais pro mercado, e aí eles vão, pegam uma oferta e vem, pede, põe na mesa a oferta e fala, a empresa que eu tô, ou você me equipara, ou eu vou sair. Então, existem várias coisas comportamentais, e talvez eu acho que também tem um pouco do bias em relação ao que as empresas esperam e veem como traços de liderança, traços de competência, e o que muitas vezes, naturalmente, as mulheres demonstram. Mas, assim, é uma coisa muito difícil de determinar, assim. Eu acho que, assim, das empresas que eu já trabalhei, algumas isso era um pouco mais aberto, mas justamente as que eram mais abertas, tipo, eles abriam isso justamente para mostrar que não tinha essa diferenciação, assim. Então, tipo, no Pagar-me eu era estagiária e eu ganhava o mesmo que um analista homem, porque eu entregava o mesmo, mas, assim, era muito mais para tentar dar mais esse senso, né, de que de fato não é desigual. E eu acho
um começo, assim, porque eu acho que também, tipo, quando você olha que o seu salário tá menor do que um par seu, que é homem, que faz a mesma coisa que você, tipo, não é um pouquinho menor, mas é muito menor, eu acho que você, por mais insegura, né, isso, tipo, te força a se posicionar, ou pelo menos falar, putz, aqui não é o mesmo lugar, sabe? Eu quero ir para outro lugar. Então, a empresa também, quando ela coloca isso um pouco de uma forma mais aberta, ela está se expondo ao risco de pessoas saírem, então ela vai querer rever isso para mudar. Então, eu acho uma coisa positiva, mas no geral, assim, eu acho que pouquíssimas empresas fazem isso. Assim, eu não percebo tanto com relação a, tipo, agora eu consegui olhar para alguém que está no mesmo cargo que eu, ganhando mais, mas eu acho que tem muito a ver com carreira, assim, sabe? Tipo, eu mesmo sendo mulher, eu tô uma carreira que é um pouco mais para tecnologia, então até dá para se comparar, mas assim, por exemplo, meus pares, né, que é o pessoal do meu squad, eles são todos desenvolvedores e eles ganham muito mais do que eu. Mas assim, a mulher desenvolvedora também, só que tipo, se for olhar mundo de tecnologia, 99% dos desenvolvedores são homens. Então, tipo, eles são homens que são meus pares e ganham mais. Assim, se você for olhar a mulher desenvolvedora, ela ganha igual, mas assim, eu acho que está muito mais com relação, às vezes, principalmente quando você olha para cargos mais, às vezes, de negócio, de tecnologia, não é tão direto, tipo, você, Thalita, Product Manager, e um homem Product Manager do seu lado, tem essa diferença, mas tem essa diferença, às vezes, em carreiras que são muito masculinas e que hoje estão muito valorizadas, então os homens acabam ganhando mais mesmo. Vou completar aí na minha experiência, eu nunca senti claramente que existia alguma diferença, tanto que começando em estágio, normalmente o valor da bolsa é fixo, não muda se é homem ou se é mulher, programas de trainee também não, e aí você vai crescendo, conquistando. Eu nunca senti isso, nunca vi, mas saber ninguém nunca tem certeza, como a Mayra falou, essa é uma das informações mais confidenciais que tem na empresa. De qualquer forma, eu acho que uma coisa interessante para a gente fazer, que eu faço bastante aí, não é propaganda, não estou ganhando nada por isso, entrem no Glassdoor. O Glassdoor é uma plataforma sobre as empresas, onde as pessoas vão lá, fazem avaliações sobre as suas empresas, avaliações que são anônimas, então falam o que é legal, o que não é, o que eu me sinto, e colocam o seu salário. Então a pessoa fala, eu sou analista, eu sou gerente, eu sou coordenador, e qual que é o meu salário? Aí, se vocês recebem uma proposta, se vocês têm esse tipo de dúvida e insegurança, vocês conseguem entrar tanto na empresa, de ter alguma noção, como de outras empresas. Fala, ó, esse cara aqui, eu recebi uma proposta dessa empresa nesse valor, mas não é isso que o mercado paga. O mercado é outro. Então, acho que dá para a gente começar a balizar e a gente começar também a brigar pelo nosso. Quando a gente recebe uma proposta, a gente saber também negociar. Eu sei que quando a gente não trabalha, está procurando, quando a nossa renda é zero, é difícil de se firmar um pouco mais. Mas depois disso, a gente consegue já negociar e ver o que vale a pena, o que não vale a pena. E aí, completando outro ponto que a Mayra falou, uma vez eu estava falando com uma diretora financeira, ela nem brasileira é essa mulher, ela já morou em um monte de lugar, super experiente, e ela me disse, Carol, o melhor conselho que eu vou te dar, nunca se esqueça disso, nunca diga não. A maior diferença entre homem e mulher no mercado é que mulher se sente, no geral, muito mais insegura e entra muito menos em projetos e se desafia muito menos. Homem, no geral, fala, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, vai lá e faz. E isso vai fazer a diferença na sua carreira, nas suas promoções e tudo mais. Então, aí no final da vida no mercado de trabalho, no geral, os homens ganharam mais do que as mulheres. Mas também talvez porque eles se desafiaram mais e porque eles falaram mais sim. Então, sempre digam sim. Se colocarem um projeto no seu colo, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E corre atrás. Que dá certo. O Daniel perguntou como vocês acham que os recrutadores veem jovens que já mudaram muitas vezes de empresa? Vixe. Você quer falar, Elaine? Posso falar. É que eu não sou da área de RH, vou falar como gestora das pessoas que eu já contratei, como a gente, assim, meus pares também pensam um pouquinho. Não é ruim você ter várias experiências, acho que quanto mais experiência, melhor. Às vezes tem muita experiência numa mesma empresa e às vezes tem muitas em outras.
O único problema, o único ponto tem que ser experiências consistentes, né? Não é você passar por uma empresa há 6, 7 meses, já pular para outra 6, 7 meses, porque se não deu tempo nem de você sentar, fazer uma coisa legal, aprender. Então, assim, o tempo também que você passa em cada uma dessas, ele é observado. Acho que é legal você ter experiência e carregar culturas diferentes e aprendizados de coisas, visões, porque cada empresa tem uma forma de trabalhar. Mas se a gente perceber também que a pessoa, ela capturou, ela aprendeu, ela trabalhou, influenciou, né? Foi realmente um período aí de aprendizado e de contribuição para a própria empresa. Então, sempre é bem visto. Quanto mais diversificado você é, quanto mais você coloca, é mais bem visto. E aí, lembrando de novo, também não tem essa coisa, porque passou em 5 empresas é maravilhoso, passou em uma não, ou passou em uma, nossa, maravilhoso, porque ele aposta na empresa, e passou em 5 não, porque ele fica pulando fora. Não, acho que é o que você traz, né, tudo que você aprendeu, o quanto você pode agregar, e às vezes você está num momento de carreira que você não se identificou, por isso que você mudou. Você fez um monte de coisa legal, mas, putz, acho que não tá tão legal, vou para outra. Não porque, né, ou porque você não vai passar confiança para a nova empresa, assim por diante. E tem muita gente que acaba também mudando, ou porque você também não gosta, ou porque também, às vezes, é uma forma de você conseguir fazer pulos de salário mais alto. Porque algumas empresas você fica nela, e você não tem a cada cargo que você vai subindo um aumento agressivo. Então, tudo depende também do perfil que você tem. Se você está lá para ganhar dinheiro, se você está lá para fazer uma carreira mais focada em outras coisas. Então, acho que também depende do perfil. Mas a gente não, como recrutador, acho que a gente foca em outras coisas. Tá? Não se você tem mais experiência em mais empresas, ou se você tem só uma empresa ou 2 empresas, assim por diante. Como uma pessoa que já pulou bastante, assim, de galho em galho de empresa, eu acho que volta um pouco na história do intercâmbio, assim, tipo, o que importa em qualquer entrevista que você vai fazer são as histórias que você vai contar, assim, eu acho que depois de um tempo de experiência, o intercâmbio vai ficando uma história um pouquinho mais curta, que você conta um pouco mais correndo, e aí você vai estendendo um pouco mais a história dessas suas experiências profissionais, mas eu acho que pouco importa o tempo, desde que você tenha uma história relevante, assim. Então, tipo, se foi muito pouco tempo, e aí você vai falar, eu entrei e eu comecei a estruturar tal coisa. Aí a pessoa pergunta, e aí? Não sei, eu saí antes. Tipo, sim, sabe? Você não consegue concluir algo, o que, ok, vai acontecer alguma empresa ou outra, porque às vezes você não se adaptou com alguma coisa, ou você recebeu uma outra oportunidade melhor e tudo mais, nem tudo vai ser tão contínuo, mas eu acho que tem que pensar em qual que é a história que você vai contar daquilo e, tipo, se você tá confiante daquela história, né, que é aquela coisa, se você conseguiu se apropriar daquilo para você, tipo, contar aquela história como sua, como algo que você fez, que você mudou, assim como às vezes você pode ficar muito tempo numa empresa e conseguir fazer muita coisa, então vai ser uma história igualmente incrível, assim, então acho que é muito mais de você entender os seus ciclos, assim, tipo, às vezes os seus ciclos, eles são mais longos, às vezes são mais curtos, desde que você consiga, tipo, criar histórias, porque no final, se você ficou 10 anos na mesma empresa, se você ficou 1 ano, 2 anos, acho que o que mais importa é como você vai conseguir contar essa história e fazer uma conexão, né, entre, tipo, por que eu saí dessa depois de 1 ano e fui para essa outra? Porque eu terminei isso nessa e eu queria começar isso nessa outra. Então, acho que esse começo e fim também, tipo, é uma coisa que as empresas acabam olhando. Só um negócio que eu queria acrescentar, acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, e acho que principalmente no começo da carreira, sei lá, parece que 1 ano é um negócio assim, imenso. E se você não tá gostando, se não tá indo legal, parece que o sofrimento é muito assim. Mas eu tive algumas experiências de ficar mais tempo do que eu gostaria, em empresas que eu já sentia que não era o caminho, mas é aquela coisa, preciso terminar um ciclo aqui, não dá para ficar trocando. E eu aprendi muito com isso, assim, aprendi sobre mim, aprendi a como me superar, como me comportar. Então, acho assim, principalmente o pessoal novo, estágio, teve estágio que eu fiz que assim, eu não gostava, fazer um negócio que não era legal, mas sei lá, eu precisava ficar lá mais um tempo e eu acho que também tem um aprendizado nisso. Não acho que ninguém tem que ficar sofrendo e depressiva, principalmente se é um ambiente tóxico, coisa assim. Mas também, assim, se você já topou aquela experiência, por mais que às vezes rapidamente você reconheça que não é o que você quer ficar, tenta também tirar uma lição daquilo antes de já pular para a próxima. Acho que pode ter aprendizado importante aqui. Bom, as meninas já falaram tudo aí. O importante é ter história para contar, ter consistência. E só para colocar um contraponto, eu não vejo que necessariamente experiências curtas são ruins e experiências longas são boas.
Experiências longas também podem passar bons sinais e podem passar maus sinais, depende de como você conta. Tenho uma experiência longa, fiquei 20 anos na mesma empresa, mas nesse momento, quais foram as minhas experiências? Qual foi o meu crescimento? Quais foram os meus aprendizados? Ou se você conta, eu fiquei 20 anos fazendo a mesma coisa. Isso muda completamente. Agora é a última pergunta da Camila. Como vocês avaliam as pessoas que estão entrando agora? Como estagiários e trainees, quais são os principais diferenciais em cada uma das empresas que atualmente trabalham? Bom, eu acho que, como gestora, né, eu acho que todo mundo no comecinho de carreira, seja estagiário, seja trainee, que, né, no máximo só passou por um estágio, então também está no começo de carreira. Eu acho que o que é muito importante é a pessoa também demonstrar boa vontade, tipo, o que ela quer fazer, sabe? Tipo, mostrar que, tipo, pode contar, que vai abraçar, vai se dedicar. A forma que você mostra também, né? Que acho que linka com tudo que a gente foi falando durante toda essa conversa. Como você conta a sua história. Então, trazer, independente da grandeza do negócio. Então, por exemplo, se foi uma ação social na sua, sabe, do lado da sua casa, se foi uma ação social dentro da faculdade, se foi um projeto que você fez em grupo, o que seja, mas você trazer isso e, tipo, e a pessoa vir para entrevista e trazer de uma forma que, tipo, mostre o quão legal, o quanto a pessoa se dedicou, o quanto que agregou. Eu acho que é muito bem visto hoje também trazer experiências que vocês têm em grupo. Porque numa empresa, independente do tamanho dela, você vai trabalhar muito com outras pessoas e outras pessoas que têm perfis completamente diferentes dos seus. Então, mostrar que você é uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo. Eu estou dizendo mais do perfil da minha empresa, né? Porque tem empresas que têm um perfil e cadeiras que são perfis que você vai trabalhar sozinho. É muito mais, né, operacional ali, trabalhando, montando coisa. Então, mas quando você está dentro de uma empresa que tem muito relacionamento, que você precisa influenciar os outros, influenciar, eu digo, de as pessoas perceberem seu trabalho, você acaba mostrando para as outras, influenciar, a gente brinca, né? Você influencia para cima, para baixo, para os lados, né? Nas empresas, que é super importante. Então, eu acho que você trazer isso numa entrevista, né? Que eu vou dizer que é esse momento que a gente vai ter essa primeira impressão, que é a primeira impressão que vai ficar na hora de você ser recrutado, e depois você vai montando e moldando quando você já está trabalhando, mas é mostrar isso, a relevância de tudo que você fez, independente se você fez uma coisa gigante ou uma coisa pequena, porque às vezes a coisa pequena, ela é muito relevante, ela já mostra características que vão ser super importantes para a gente como recrutador, que eu acho que é isso, é boa vontade, é trabalhar, ter empatia, é super importante ter empatia numa empresa grande, você também se colocar no lugar do outro e entender que tem dias que você vai estar bem, tem dias que você vai estar mal, e isso faz parte, às vezes está na pressão de uma entrega, sendo estagiário também tem pressão de entrega, eu acho que cada vez mais, pelo menos assim, no meu ramo, os estagiários são vistos como um analista, e como eu falo, como eu tinha até falado, né, que você que faz sua cadeira, a gente sempre enxerga a pessoa, eu acho que você sempre tem que sentar na cadeira, entregando como se você estivesse numa cadeira acima. E eu acho que é assim que numa grande empresa você vai mostrando um pouco mais até o seu trabalho. Então, acho que o estagiário, né, o trainee, vir com essa boa vontade, mostrar que ele quer, eu acho que é super, super bem visto, tá? Bom, o que eu vejo, eu não consigo colocar as pessoas em caixinhas e traçar um perfil geral de como que as pessoas são hoje. Cada pessoa é diferente, cada estagiário, trainee é uma pessoa diferente, com reação diferente, com comportamento diferente. Mas o que é muito bem visto para entrar é ter história para contar, mas depois que você entrou, é fazer as coisas acontecerem, é ter proatividade e fazer acontecer. Saber, a gente não vai saber como que as coisas precisam ser feitas, mas a gente tem que correr atrás, perguntar e encontrar os caminhos. Então, essa boa vontade, essa boa energia e disposição para fazer as coisas acontecerem é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu também tenho visto bastante aí nos últimos tempos é que o dia a dia tem mudado muito. Eu tô falando muito em finanças, tá? E deve mudar muito aí nos próximos anos. A gente tem o dia a dia de finanças deve mudar completamente, eu diria que nos próximos 5 anos.
como que a gente trabalha com dinheiro, como que a gente paga, como que a gente recebe, como que os sistemas funcionam, como que a nossa vida financeira, inclusive pessoal, vai mudar. Então, estejam atualizados do que está acontecendo, do que vai acontecer, sejam vocês que vão falar para os seus gestores, olha, o que deve acontecer, olha essa novidade do mercado, sejam vocês que trazem, porque isso vai abrir muitas portas, e conheçam as tecnologias. Hoje, acho que na época da nossa faculdade, a gente falava muito em Excel, faça Excel, precisa saber Excel. Hoje já vão te perguntar, você sabe Power BI? Você sabe alguma ferramenta aí de gestão de dados, análise de grandes dados? Independente da área que você queira trabalhar. Eu concordo, gente. Acho que são as histórias. E aí, só um ponto sobre as histórias, eu acho que tenta sempre trazer o impacto daquilo que você fez. Tipo, isso seja intercâmbio, seja quando você já estiver estagiando, tipo, traz o resultado. Pode ser um resultado numérico, pode ser um resultado quali, pode ser um resultado ruim, sabe? Tipo, não tem nenhum problema. Você fala, putz, o resultado foi péssimo, foi muito ruim, atrapalhei a vida das pessoas. Mas, tipo, as empresas olham muito se você sabe avaliar o seu trabalho, sabe? Mesmo como estagiário, como, enfim, analista, você tem que saber avaliar se aquilo que você está fazendo está gerando impacto, mesmo que seja um impacto ruim, assim. E aí, falando um pouco do que eu vejo, assim, bastante em startup, assim, que é bem olhado, assim, em estagiário, se você chega propondo coisas, assim, sabe? Se você quer, de fato, se é um negócio que você olha, você fala, isso é muito legal, mas eu quero mudar, sabe? Tipo, mas tem muita coisa para mudar. Porque, às vezes, tipo, você tá na empresa já há 3 anos, você não consegue mais ver coisa errada ali, sabe? Ou, às vezes, você já tá no mercado há 10 anos, tem muita coisa que fica, é assim que funciona. Tipo, não dá para mudar, sabe? Assim, por mais que seja uma coisa meio velha de se dizer, mas às vezes você realmente acredita que não dá para mudar, sabe? Não é que você tem preguiça de fazer, mas você acha que não dá para mudar. E o estagiário chega, tipo, não sei, mas eu acho isso legal, tal. Então, tipo, tenta, sabe? E às vezes alguns dos maiores projetos acabam saindo disso. Então, acho que é muito de você querer propor algo novo, assim, você mostrar esse interesse de fazer coisas diferentes, assim, não só, o que a empresa faz? A empresa faz isso, eu vou gostar de fazer isso também. Tipo, mas mas não tem tal coisa também, que eu também acho que ia ser legal? Porque é muito legal para a empresa ter gente de fora, assim, também, que traga um olhar novo, que não seja aquela coisa muito, muito viciada, assim, do pessoal que já está lá dentro, assim. Então, acho que é bem importante chegar propondo coisas diferentes e tal. E aí, assim, eu acho que para qualquer processo tipo, estuda bem a empresa, sabe? Eu acho que tem que, tipo, é uma responsabilidade dos dois lados. É muito chato, bem clichê falar isso, mas assim, tipo, depois, assim, óbvio, você pode estudar muito e se frustrar, já aconteceu comigo, mas, tipo, tem aquelas coisas que são muito bobas, assim, de, tipo, que a gente, tipo, parece muito uma coisa na parede que ninguém pratica, de cultura e tal, mas, assim, faz muito sentido quando você entra, tipo, procure, o LinkedIn tá aí, tipo, procurem pessoas no LinkedIn que trabalhem naquela empresa, procura, tipo, às vezes no começo você não tem muito contato, mas procura amigo de amigo e fala, tipo, você tem aquela... Porque a galera é muito cara de pau, tipo, eu já mandei mensagem pra um monte de gente, tipo, desconhecida, já adicionei CEO de empresa que eu queria trabalhar e sair mandando mensagem, porque, tipo, você tem que ter contato com alguém lá de dentro para saber a realidade, para saber se é aquilo que você quer também, porque aí você já chega muito mais certo, tipo, naquela entrevista, tipo, quando a empresa te perguntar, por que você quer trabalhar aqui? Que a maioria das empresas acabam perguntando. Você vai ter muito mais certeza e não vai falar, tipo, porque eu achei uma empresa legal, assim, você vai ter conteúdo e você vai estar mais certo do que aquilo, né? Porque às vezes estágio está aplicando para tanta coisa que nem você não sabe ainda qual é a empresa melhor, tá? Então, quanto mais você consegue falar com pessoas, procurar, eu acho que você também, tipo, isso ajuda depois no final, sabe? Na decisão, se de repente você tem mais uma oportunidade. Não vou alongar, mas eu concordo com todo o pessoal falou, e acho que só queria fazer um último remate aí, de equilibrar muito bem o ponto que todo mundo falou aqui. Eu acho que a ideia que a Thalita trouxe de trazer ideia nova, trazer toda essa energia, coisa diferente, é muito boa, mas eu acho que às vezes quando a gente é jovem, a gente tem um pouco de dificuldade de amarrar isso muito bem, e de levar isso com os relacionamentos certos, isso baseado no momento certo, não sair também no meio de uma reunião, jogar uma ideia nada a ver. Acho que às vezes falta um pouquinho desse tato.
E ao mesmo tempo também, muitas vezes para você ganhar moral, para alguém começar a te dar esses projetos legais que você está querendo, você também tem que ter tido uma entrega. E também tem que ter cuidado daquele problema super chato que ninguém queria resolver. Porque, bem ou mal, gente, começo de carreira, todo mundo já pagou nota no SAP, todo mundo já fez coisa que, tipo, mano, não é legal, mas assim, alguém tem que fazer e às vezes até você precisa disso para ganhar moral, ganhar o espaço, ganhar o tempo para fazer coisas mais legais. Então, em saber equilibrar essa parte super legal de ser criativo, de trazer ideia nova, com também, assim, fazer o que é preciso e ter responsabilidade naquilo que você faz também. Acho que é bem importante ter esse equilíbrio, que no começo de carreira tem muita gente que desliza. Só para completar a Mayra aí, o que eu sempre falo é, o dia a dia é sua obrigação, você tem que fazer acontecer. Então, eventualmente, vai ter a nota do SAP, vai ter um monte de papel para imprimir, para escanear, mandar motoboy, todo mundo já fez isso e vai fazer ainda. Ninguém chega a um ponto que fala, nunca mais vou fazer isso, a gente vai fazer isso. Isso é nossa obrigação, e isso, quando a gente não faz, é o que nos prejudica. Mas o que vai fazer a gente crescer e olhar para frente é quando a gente vai trazer uma inovação, alguma coisa adicional. Mas nunca deixem de entregar o dia a dia com a sua obrigação, que isso prejudica muito também. Então, por conta do horário, né, pra gente não ficar se estendendo muito, a gente vai encerrar o bate-papo por aqui. Eu só queria pedir para o pessoal que tá não sair ainda, porque a gente ainda vai falar umas coisas e no final eu queria pedir quem se sentir à vontade para habilitar a câmera, para a gente tirar um print das telas, para registrar como é que o evento foi. E em nome do PET ADM, eu queria muito, muito agradecer as palestrantes. De verdade, Thalita, Mayra, Carol e Elaine, foi muito incrível. Acho que foi uma experiência muito boa e que vai agregar muito. Então, obrigada pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando as experiências de vocês com a gente. E com isso também queria agradecer a todo mundo que está aqui, que escutou, que participou, que mandou pergunta, porque essa, como eu disse, é uma conversa, é uma coisa necessária e é uma experiência que só ia acontecer com vocês que estão aqui. Queria lembrar que o evento foi gravado, né? A gente vai disponibilizar o vídeo no nosso canal no YouTube e a gente vai colocar aqui junto com as redes sociais do PET ADM também. Deem uma olhada, sigam a gente. O PET ADM tem outros projetos muito legais, vão acontecer ainda mais eventos de outros projetos e do Grace, que foi esse de hoje. Então, ainda vai rolar, então eu recomendo muito que vocês sigam para ficar por dentro do que vai acontecer. O LinkedIn das participantes está rodando aí no chat, mas tem o nosso LinkedIn também, a gente vai disponibilizar com o LinkedIn delas. No Linktree da bio do Insta tem o nosso LinkedIn lá. Então, queria agradecer de verdade muito e pedir para quem se sentir confortável, habilitar a câmera para a gente tirar uns prints, já que a ocasião não permite a gente estar todo mundo no auditório e tirar uma selfie. Então, tem que ser assim. Espera aí, ainda tem gente habilitando. Vou tirar, pera, deixa eu sorrir também. Pronto. Muito obrigada, gente. É isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Obrigado vocês, gente. E assim, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato. Acho que a gente está aqui também, né, como já profissionais para ajudar vocês nesse momento que é tão difícil, né? De definir, de começar os primeiros passos. Acho que o pessoal passou aí os contatos, sem problema, podem mandar. A gente, na loucura, a gente também responde, fiquem tranquilos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Entre em contato com a gente. Espero que aconteçam mais encontros como esse. Foi ótimo. Valeu, gente. Qualquer coisa, estamos aí. E parabéns aí por terem participado, porque foi 2 horas, acho que foi super rico, mas o interesse de vocês foi super importante. Obrigada pelas perguntas. Pessoal, obrigada pelo convite, obrigada a todos pela participação, pelas perguntas, e o LinkedIn está aberto.
me adicionem, perguntem o que quiserem, fiquem à vontade. E usem o LinkedIn, não só comigo, mas com todos aí que vocês julgarem interessante. Muito obrigada, gente. Beijo, gente. Bom final de Beijo. semana. Pra vocês Obrigada, também. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.